Olá pessoal, História em Movimento, de volta aqui para você, esse podcast que conta a história de grandes personalidades, histórias muito interessantes, e hoje eu tenho o prazer de receber ele que começou no São Paulo, jogou no Expressinho, fez 3 gols em final, um jogador explosivo, rápido, fez parte daquele time do Santos de 95, Japão, Espanha, voltou no Corinthians, senhoras e senhores, Paulo Giamelli. Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui com você, aqui no História em Movimento, né? Vamos movimentar a história aí, né? Giamelli, você teve uma história bem movimentada na sua vida no futebol e na sua trajetória, porque eu acho que as coisas aconteceram muito cedo assim para você, né, no futebol. Quantos anos você tinha na final da Copa São Paulo? Na final da Copa São Paulo eu tinha 19. Mas eu acho que a carreira de jogador, né, de futebol, ela é muito rápida, né? E tudo acontece muito rápido. Você tinha noção disso, Giamelli? Não tinha. Eu jogava. A minha mãe fala que eu antes de andar já chutava, né? Ela falou, você brincava de bola antes de andar, quando eu era pequenininho. Eu sempre gostei de jogar bola. Eu sou aqui de São Paulo, sou paulistano, nasci aqui em São Paulo, sou lá do Tatuapé. E a minha vida inteira eu passei na Moca, no Juventus. Né? Eu acabava o colégio, ia pro Juventus. Futebol de salão, né? Ficava jogando futebol. Não, jogava tudo, né? Campo, salão. Você jogava futebol de salão, tênis, vôlei, handball. Era sócio do Juventus. Eu ia pro Juventus depois do colégio, ficava até de noite que a gente treinava futebol. Então eu sempre joguei futebol e sempre tive o sonho, né? Quando eu era pequeno, eu queria ser piloto de Fórmula 1, bombeiro ou jogador de futebol. Acho que eu acertei, né? Não sei se eu ia ser um bom bombeiro ou um bom piloto, mas eu acho que no futebol eu acertei, né? O futebol era menos arriscado, né? Porque bombeiro e piloto de Fórmula 1, acho que sua mãe ficou feliz. Né? Eu acho que ficou mais fácil pra ela. Mas e eu sempre fui aquele negócio. As coisas aconteceram sempre na minha vida naturalmente, né? Eu gostava de jogar bola, daí comecei a jogar futebol federado no Juventus, daí do Juventus eu fui jogar futebol de campo no Corinthians, daí do Corinthians me chamaram pra jogar no São Paulo. Aquele negócio, na época era infantil, era dente Você infantil. Jogou futsal no Corinthians também? Não, eu joguei futsal só no Juventus. Só no Juventus. Mas aí chegou uma época que tinha que fazer a transição, né? Por campo. Por campo, e daí, como eu morava no Tatuapé, eu cresci a 2 km do Corinthians, na estação Carrão do metrô, eu morava ali, do lado. Dá pra ir a pé, né? Eu ia a pé, né? Ia a pé direto. E foi aquela transição, depois foi pro São Paulo, daí no São Paulo infantil, juvenil, foi indo, daí veio júnior, aspirante, teve a Copa São Paulo, o time do Tele, o Tele me chama pra jogar no time principal, primeiro contrato, papapá. De repente eu vi que eu tava jogando no time titular do São Paulo, e depois por Santos, e depois Seleção Brasileira, até o dia que eu cheguei, a minha estreia na Seleção Brasileira foi na Copa Ouro, lá nos Estados Unidos, foi naquele estádio, no Coliseu Stadium, né, onde teve a abertura e o fechamento da Olimpíada de Los Angeles. E, cara, eu tô ali perfilado, olhando pro banco, o Zagallo de técnico, eu olho pro lado, tá o Dida, tá o Roberto Carlos, tá o Sávio, Fala, olha onde eu tô aqui. Eu falei, cara, exatamente isso, eu falei, cara, onde que eu tô, né? Porque você vai tendo as etapas, você parece que você não vai percebendo, né? Aquela coisa vai acontecendo, convocação pra seleção, e daí, legal, daí viagem, você viaja com a seleção, de terno da seleção, chega no hotel, parece uma estrela de cinema, né? É muito louco, né? Parece que é normal, mas não é, né? Não é normal, não é normal. Porque a maioria dos jogadores não chega nesse... Não, eu pensava que eu não ia ser jogador, né? Porque meu pai sempre jogou futebol na várzea, meu tio jogou um pouco mais, assim, jogou futebol de salão, mas não profissional, mas jogou mais sério. Olha aquele negócio, falar, cara, eu chegar a jogar, viver do futebol, já é muito difícil. Jogar num time grande, mais ainda. Chegar na seleção brasileira, cara, é 1% de 1%, né? E daí é engraçado, sempre que eu conto essa história eu fico até arrepiado, porque é uma coisa que... na hora que eu tô lá em Los Angeles, cantando o hino nacional, vendo tudo aquilo, né? Eu olho pra baixo, a camisa amarela, falo, cara... Daí eu começo a pensar no meu pai, na minha mãe, nos meus amigos de colégio, os caras estão tudo lá no Brasil me vendo. Nossa. Né? Você começa a ter eu fico arrepiado mesmo, de verdade, cara, de falar, porque... Daí eu falei, cara, caiu a ficha, né? Falei, eu tinha uma professora de português, ela falava assim, você tá indo mal na escola, presta atenção, não sei o quê, eu vou tirar uns pontos aqui, mas eu sei que você vai jogar, e quando você estiver na seleção,
Poxa, Você lembra de mim, né, cara? Puta, muito... E daí, quando eu voltei, era a professora Rosária de português do colégio. Eu estudei em colégio estadual. Poxa, né? eu tô achando legal que você tá emocionado. Não, eu tô mesmo, cara. A gente começa a contar essas histórias assim no bate-papo, né? De boa. Assim. Juro que eu não esperava de ficar assim, conversando aqui. E eu dei uma camisa da seleção pra ela quando eu voltei. Que legal. Cara. Eu falei, ó, tá vendo aqui, ó? Eu ia mal de português, colava na prova e tal. Eu ia mal, eu tô jogando bola. Mas do outro lado deu certo. E isso daí, né, cara? De repente, daí começa o jogo, eu faço um gol. E, cara, acaba o jogo, era outra época, né? Foi em isso foi em 96, né? Que foi a da Olimpíada, né? E daí eu ligo pra casa, falo com a minha mulher, falo com meus pais, falo, porra, a gente viu você na TV, caraca, meu, demais, você fez o gol. Daí eu falei, cara, os caras estavam lá vendo. Daí aquele negócio, né? O Galvão Bueno narrando o gol. E, pô, nunca imaginei na minha vida que o Galvão Bueno, alguém ia me entrevistar e tal. Você falou, meu Deus, certo. E daí eu tava lá, cara. Daí depois do jogo, na mesa ali, todo mundo jantando, né? Tá, o Zagallo vem, valeu, garoto, não sei o que. Eu falei, pô, o Zagallo, cara. Cara, história ali. O Zagallo veio bater nas minhas costas, falou, valeu, me escalou de titular. Confiou em mim pra jogar. Então foi uma sequência, né, de acontecimentos que daí, quando eu percebi, eu já tava na seleção, depois já tava indo pro Japão, depois fui pra Espanha. E do mesmo jeito já acabou. Com 33 anos encerrei a carreira e já começou outra coisa. Eu falei, é um momento que passou muito rápido. Eu acho que o jogador, não só o jogador, mas o atleta, ele tem essa vida muito intensa. Porque você começa a ganhar dinheiro muito rápido, você para de ganhar dinheiro rápido. Você começa uma profissão muito cedo e acaba muito cedo. Você tem emoções muito fortes de que um dia você é o melhor e outro dia você não serve. Os caras querem quebrar teu carro e no outro dia esses mesmos caras que querem quebrar teu carro, invadir o CT, te levam no colo e te fazem tudo por você, né? Como é que fica a cabeça do cara, né? É difícil, cara. Eu acho muito difícil. Até uma das coisas que eu fiz, que eu comecei sempre a me interessar por isso quando eu jogava ainda, foi fazer essa parte de psicologia esportiva, de coaching. Né? Hoje eu sou um dos coordenadores dos cursos da Comebol de coaching. Na CBF Academy também a gente dá aula. Então, que é uma outra coisa também, eu nunca pensei, falei, pô, tô dando aula para treinadores. A gente fez agora na CBF as licenças ali, tinha licença, fazendo a licença A, licença B ali, treinadores da Série A, Série B, cara. Treinadores que foram meus treinadores, eu tava dando aula para eles. Ô Jameli, mas você lidou bem com isso. Você não... Eu não lembro de polêmicas com o nome do Jameli. Assim, Jameli é pego na balada, Jameli brigou. Você acha que a estrutura familiar ali, os seus pais, te ajudou muito nesse sentido? Para você ter essa cabeça no lugar? Não, cara, eu acho que ajudou muito. O meu pai e minha mãe sempre me falavam o que era errado e o que era certo. Eu fui pra balada muito. Né? Só que eu fazia... Por você falar assim, eu fazia bem feito, né? Porque não saía bagunça, exatamente. Mas eu ia, a gente ia. Não, que assim, como todo jovem, né? Todo adolescente, a gente ia pra balada assim, e tal. Mas perde a noção, assim. Eu também não fui aqueles caras que saí muito de uma situação complicada e ficou numa situação muito boa. Eu sou de São Paulo, classe média, média baixa, média alta, depende da época que estava o país, o meu pai e tudo, mas a gente nunca passou fome, nunca teve necessidade. Talvez a gente, uma época a gente ficava sem carro, depois meu pai comprava um carro, depois um ano a gente viajava, outro ano a gente não viajava, mas essa questão de que, não, faltou comida em casa, que tem muito, é muito da realidade, né? Então eu não passei por isso. Só que também eu não saí para ganhar 100 milhões de euros por ano. Eu sempre tive uns contratos muito menores do que esses jogadores super estrelas também, né? Então também não era nem tão mal e nem foi muito bem. Mas foi uma carreira de um jogador de seleção brasileira, de titular em time grande. É que pensando com os números de hoje... Sim, totalmente. Você jogando na seleção brasileira, hoje o jogador já fica muito mais valorizado, já tem, enfim, uma sondagem da Europa. Outro dia a gente estava conversando, tava eu, Neto, o Serginho Chulapa, o Veloso, a gente estava conversando isso, eu falei assim, né? Se o Serginho Chulapa jogasse hoje, quanto ele ganhava? Nossa. Quanto ele ganharia? O cara foi artilheiro, o maior artilheiro do São Paulo, artilheiro do Santos, Copa do Mundo, tá, o Neto. Quanto ganharia o Neto? 10 do Corinthians, campeão, que nem eu, um jogador... quando eu saí do Santos e fui pro Japão, eu era titular do Santos, capitão do time.
Quanto que ganha o melhor jogador do Santos hoje, o meia, o que faz gol? Não sei, o que você pode comparar com... Soteldo. Ou você pode comparar no Palmeiras com o Dudu, pode comparar com o Renato Augusto no Corinthians, Sim. que era a posição que eu tinha no Santos naquela época. Você acha que o mercado tá inflado, assim, os valores estão muito fora, assim, da realidade? Mais do que já era antes, assim, já mesmo? Cara, eu acho que se tem gente que tem salário é porque tem alguém que pode pagar. Entendi. Eu acho que os números são coerentes, né? Que, claro, eu queria estar jogando hoje, não naquela época. Eu deve estar brincando com o Chulapa aí. Se o Chulapa fala, pô, na minha época a gente ganhava um campeonato, eu não ganhava nada de bicho. Hoje, uma semana desses meninos que estão jogando é o que o Chulapa ganhava num ano. Porque é muito louco isso. O menino tá na base, ele sobe profissional, ele já faz um contrato, assim, e aí dá uma sensação, assim, que esse processo que você contou da sua carreira, essa batalha, essa luta pra você chegar... Não sei, dá uma sensação que hoje é muito mais curto e talvez a pessoa não dê tanto valor, assim. Não, eu não acho que não é curto. Eu acho que a dificuldade é igual, né? Porque você tem aí 200 meninos no sub-15, sub-20 e tal, e chega a 3. Só que os valores são diferentes, né? Mas eu acho que isso é uma coisa da evolução do futebol. Os números são diferentes. Nos campeonatos, os times ganham hoje de cota da CBF muito mais. Um contrato publicitário. Hoje você tem TV, o pay-per-view, você tem as redes sociais. Quer dizer, as fontes de receita são muito maiores aqui daquela época, né? Mas eu acho que não é que tá inflacionado. Se o time contrata um jogador que ganha R$1 milhão por mês, é que... o mercado tá isso. Se ele não ganhar no Corinthians, ele vai ganhar no Palmeiras. Se não ganhar no São Paulo, vai ganhar no Santos. Vai ganhar por ali. Então é que nem um piloto de Fórmula 1. Quanto ganha o Lewis Hamilton hoje? Quanto ganha o Verstappen? É o mercado, né? Só que, são 2 caras, 3 caras que ganham isso. Quantos pilotos querem chegar lá e no dia da corrida só larga 20, né? 22 ou 24, depende Então, cara, Aliás, tem que ganhar muito, né, pra fazer isso. A realidade do jogador de futebol no Brasil não é essa realidade. Não. Dos jogadores da Série A do campeonato, até da Série B, porque a maioria ganha muito pouco, não tem condição de trabalho. Depois que eu parei de jogar, né, eu fui como gerente de futebol do Barueri, depois eu fui pro Coritiba, pro Santos, e fui treinador no Marcílio Dias, em Santa Catarina, Independente de Limeira, na Você foi pro outro lado, né? E o Mauaense, na Bezinha aqui, que é a 4ª divisão de São Paulo. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Eu sempre brinco que a gente está acostumado a ver o futebol da Globo, né? Sim. Que é Champions League, Copa do Mundo, Série A do Campeonato Brasileiro, Libertadores, que é, cara, é tudo glamour. Você só vê jogo bom, você só vê campo bom. Mas lá no Mauaense mesmo, cara, a gente tinha jogadores que não recebiam nem um salário mínimo. Nossa. E o time tinha dificuldade de pagar. Muitas vezes a gente fez uma vaquinha lá pra galera, quem tava com mais necessidade, entre os jogadores, entre a comissão técnica, pra pagar o transporte da molecada. Porque os caras não tinham dinheiro pra pagar o transporte. Então, tem estudos aí, que é legal até quem quiser, né, ver, tem estudos que 99% dos jogadores do futebol brasileiro ganham menos de R$5 mil. E desses 99, não sei, acho que 40% ganha de um salário mínimo pra baixo. Então você vê, o Neymar, o Messi, o Vinícius Júnior fizeram contratos milionários e tal, mas, cara, é 0,0001, né, de tudo. Então, é diferente, cara. Não é o que eu falo, né, o futebol da Globo, não é, cara. Pega aí, vai ver um jogo, não sei, Tombense e a Série B. Tombense é Série B. Sim. Vai ver a diferença que tem. Eu tô falando Tombense, mas vou dar um exemplo, né? Você vai ver um 15 de Piracicaba, você vai ver o Juventus da Moca, que eu tô lá muito próximo, né? Eu tô lá vendo dia a dia, Aliás, difícil, né? Se você gosta de futebol, se você, como eu, assim, eu amo, tipo, desde criança, vá até a Rua Javari assistir um jogo do Juventus. Mas vai de boa, assim, hoje é domingo, eu vou lá assistir o jogo do Juventus. É muito legal. O Juventus, eu brinco, né? Porque eu comecei lá, então eu tô lá. Hoje eu sou um dos coordenadores das escolinhas do Juventus, a gente tem lá mais de 200 meninos lá na escolinha. Não no time do Juventus, escolinha mesmo. Menino que paga pra ir dar aula, que nem a gente põe nosso filho na natação, no judô e tal, vai lá. Muito provavelmente não vai sair nenhum jogador dali, porque não são porque os meninos que já têm essa característica já estão jogando nos times, já estão no time federado, já estão jogando no campeonato. É fazer esporte. E é muito legal, cara, porque os meninos crescem, evoluem. E eu sempre brinco com eles, né, que eu falo que a Javari é a Capela Sistina do futebol. É verdade. Você tem que ir lá, você tem que ir desligado do que você está acostumado. Não é
o Allianz Parque, não é a Neoquímica Arena, não é o Morumbi, não é a Vila Belmiro, nada. É a Javari, é uma coisa à parte de tudo. Cara, eu acho, não sei se você concorda comigo, ó, você jogou no Santos, você consegue falar muito melhor, mas eu acho que a Vila tem essa coisa mítica ali, do futebol do passado, no ar ali da Vila, assim. Falando em Vila Belmiro, eu preciso falar com você. E o Santos, Jameli, vai cair? Não cai, o Santos não cai. O Santos não cai. Voltando um pouquinho pro Santos, a Vila Belmiro, quando eu fui jogar no Santos e fui assinar o contrato e tal, o presidente do Santos era o Samir Abdurrak na época, e o Clodoaldo era o diretor de futebol, o Clodoaldo Corró, imagina, né? Quem me ligou foi o Clodoaldo, falou, Jamel, quem tá falando é o Clodoaldo? Eu falei, legal, beleza. Pensando que o Clodoaldo era um cara, sei lá, você me ligando, né? Falar, o Jonathan ligou, é o Clodoaldo. Eu falei, tudo bem, mas o que o senhor quer comigo? Eu falei, não, eu sou o Clodoaldo do Santos, tal, o que jogou o tricampeão, daí... Cara, o telefone quase caiu na minha mão, né? Eu falei, pô, o Clodoaldo me ligando. Não, a gente tá aqui, a gente queria ver se você tem interesse em vir jogar no Santos, né? Que eu tava no São Paulo. Daí eu falei, caramba, é o Clodoaldo. Daí, quando eu chego pra assinar o contrato, eles me dão a camisa, né? E o Giovani era o 10, que tava sendo contratado, e eu era o 9. Você chegou junto com o Giovani? Eu cheguei acho que 2 semanas depois. Eu cheguei, eles já estavam na pré-temporada, e eu cheguei no meio do caminho e fui pra pré-temporada com o Santos. Na hora que ele me dá a camisa do Santos pra vestir, número 9, eu já lembrei do Coutinho, do Pelé, e daí depois do Chulapa, e depois do Guga, e depois do Paulinho McLaren, sei lá, todos os jogadores do Santos. Eu falei assim, cara, eu vou vestir essa camisa, meu. Pesada, né? Eu não posso dar uma canelada no campo, na Vila Belmiro, cara. Se eu for dominar a bola bate na minha canela e sai, eu sou 9 do Santos. Né? Eu acho que você tava falando de hoje, né? Eu acho que perdeu um pouco isso. Do peso. Você jogava com a camisa 9 do Santos, cara, era uma coisa. Eu falei, meu, poucos caras jogaram com essa camisa. Olha a oportunidade que eu tô tendo. Daí você joga, sei lá, com a 10 do Flamengo. Fala, porra, meu. Quem jogou com essa camisa, né? Então eu acho que tem um pouco desse de lembrar e de respeitar um pouco quem já veio antes, né? E foi abrindo. E a Vila, pra mim, é um campo. Outro dia, né, que tá interditada a Vila, outro dia teve jogo lá na Vila e tal. E parecia na pandemia, né? Porque tava fechado, não tinha ninguém no campo. Falei, putz, meu, parece que a gente tá voltando no tempo lá pra 2020, na pandemia, porque não tinha ninguém no campo. E você vê a Vila Belmiro, né? Vazia, cara, em jogos grandes, né? Então é uma coisa, mas jogar na Vila é diferente, porque o vestiário, você já entra no vestiário, tem um armário com a foto do Pelé. O meu armário era 2 pro lado do Pelé. Tinha o do Pelé, tinha, não sei, acho que era o Marcelo Passos, daí tinha o Narciso, e daí era o meu armário. Então quando eu ia pegar minha chuteira, quando eu ia pegar a minha caneleira, que eu ia na rouparia, eu passava pelo cara, tava o Pelé me olhando. Eu falei, cara, não dá pra jogar mal aqui, cara. Eu tenho que jogar, cara, não dá. Então tem essa história do vestiário, daí no corredor, você vai entrar no vestiário, no corredor, você vai subir na Vila, né? Porque a Vila ainda é um dos campos que você tá no túnel, você sobe. Hoje as arenas você vai quase direto e tal. O Morumbi também é um que você sobe e tal. E na hora que você vai subindo tem as fotos aqui dos títulos do Santos, tem as fotos dos jogadores e... Cara, arrepia, né? E além disso, Jameli, além da história do Santos, a torcida fica muito próxima do campo. Né? Hoje menos, né? Porque hoje fizeram os camarotes ali, não fica perto. Atrás dos gols sim, mas nas laterais antes era que nem na Javari, o cara estica a mão e te pega pela camisa, né? Exatamente. Então você ouvia os caras vai jogar bola. Não, você sabia quem tava te xingando, quem tava te animando, porque você viu o cara, você olhava pro cara ali, né? Você já chegou a fazer gol e olhar pro cara e falar, aqui foi gol? Cara, já não assim, mas jogando contra, sim. Entendi. Você ia jogar contra em time do interior, nos estádios menores e tal. Ficava aquele cara o tempo inteiro te gritando, te xingando e falando um monte de... mas daí quando você fazia o gol, você olhava só pro cara... Não precisa nem falar, né? O cara já sabe. Você olhava pro cara e falava assim... E aí? Ô Jameli, você pegou aquele gramado da Vila, que era um gramado bem difícil, assim, bem diferente do que é hoje. Não, assim. Não peguei, porque não tinha nem gramado, né? eu vi na TV. Não era gramado. O uniforme do Santos branquinho, os jogadores saíam assim, lameados. Assim. Ali na Vila, cara, durante muito tempo teve um problema, porque ali embaixo passa o canal e passa riacho ali, tem a parte... Então não drenava. E não tinha a tecnologia de hoje. E você treinava na Vila, jogava na Vila. Então o gramado era um barro, né?
Então a gente treinava lá, tem várias fotos muito legais, não dá pra ver que é branco, todo né? sujo. E eu era um cara que gostava também de me sujar também, já que não dava, tinha dia que não dava na bola, que eu não tava legal, eu corria, dava carrinho, brigava, e daí saía todo sujo. Jamel, nós vamos contar sobre a sua história, falar da época do São Paulo, do Expressinho, contar Santos e Botafogo 95, mas como você hoje também é alguém que está do outro lado, né? Que como treinador e teve uma experiência como treinador e trabalha na CBF, coach, enfim. Como é que você analisa esse momento do Santos? Porque para um time grande, quando chega nessa situação, como é que é essa gestão de crise? Assim? Ou é muito ruim falar o que você faria se estivesse lá, mas e aí? Como é que é isso, cara? É difícil, cara. A gente, do lado de cá, né? Quem não conhece futebol como torcedor... não imagina a fábrica de problemas que é um time de futebol. É uma fábrica de problemas, cara. Eu, como estava gerente no Santos, e olha que eu peguei o Santos do Neymar, né? O Santos de 2010 que a gente ganhou tudo e dava tudo certo, mas tinha problema todo dia, cara. Tinha problema todo dia. É o problema com a viagem, é o problema de relacionamento com a imprensa, é o problema com a torcida. E o que eu tô falando, o time ganhava. O time metia 8 no Guarani, depois metia 10, não sei o quê, depois metia 4, era campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, foi pra Libertadores. Então, eu peguei duas fases no Santos, que eu trabalhei no Santos, muito boas, né? Que foi o time de 95 e 96, que o Santos deu um salto muito grande, e depois o time de 2010 do Santos, né? Como gestor. Mas é muito complicado você ter que administrar isso, principalmente nessa função. Eu como gerente de futebol lá no Santos, eu tinha... O Dorival Júnior era o técnico. Ele preparava o treino, ele escalava o time, daí se ganhava ele era bom, se perdia ele era burro. Como sempre, como é o futebol, acabou o jogo, cara. Ele só tinha que pensar no treino do outro dia. Jogou domingo, vai dar folga, não vai dar folga, vai treinar de manhã, vai treinar à tarde, o que eu vou fazer de treino? Poupa o Neymar, põe o Ganso. Acabou, ele ia pra casa dele. O jogador, mais ainda, o jogador acabou o jogo, pega a chuteira, deixa lá e tal, tchau, só o outro treino. Que era o que eu tinha passado, né? O gerente de futebol não. Acaba o jogo, o presidente te liga e fala: mas por que o Dorival tirou o Neymar e colocou o Madison e não sei o quê? Ó, me ligou um empresário aqui que quer contratar o Ganso pro Sevilha. Olha, o chefe da torcida tá enchendo o saco porque o time não jogou, ele quer uma reunião com os jogadores. Olha, o Jonathan ligou, quer uma entrevista coletiva com o Dorival. Não, e o time ganhando, né? Ganhando. Só que vem... Tudo em Só que daí vem o Dorival e fala assim: olha, eu tô bravo porque o Robinho tinha que fazer isso e não fez, dá um toque nele. Daí o cara do avião liga e fala: pô, Jamel, você vai viajar, o jogo é quarta-feira em Porto Alegre, vocês querem viajar de manhã? Qual que é o hotel que vai ficar? Como que você quer fazer o translado? Vai ficar depois do jogo? Nossa. Não para, cara, não para. Eu tava muito bem cercado, né, de pessoas que me ajudavam a fazer tudo isso. Mas é o que um gerente de futebol faz isso hoje. Quantas pessoas tinham que te ajudavam? Tinha muita gente, muita gente. Que nem a parte, eu tinha mais de 10 pessoas. Eu tinha o Carlinhos, né? O Carlinhos japonês era o meu supervisor, então essa parte toda de organizar viagem, onde vai comer, em hotel vai ficar, eu dava as coordenadas para ele, falar: o Dorival quer viajar de manhã, quer almoçar em Porto Alegre, quer treinar à tarde, dormir depois do jogo. Eu já dava, eu fazia e passava para ele, daí ele fazia tudo isso. Ah, o restaurante, daí tinha nutricionista já ligava pro restaurante, falava: tem que ter uma massa, tem que ter um peixe, uma carne, não sei o quê. Só que ela fazia. Mas você é que tá coordenando. Mas a gente tem que estar de olho, porque imagina, vai comer depois do jogo e não tem um restaurante aberto, quer dizer, a culpa é minha. E o que é? Cartão amarelo. Ixi. Quem joga, quem não joga, muita coisa. E tinha alguma coisa que você achava que era mais difícil? Você fala: putz, isso aqui é complicado, assim. Polêmica com a torcida, imprensa. É que com a torcida eu sempre levei muito bem lá em Santos. É que eu tô falando, a situação do Santos hoje é diferente da que eu passei. Sim. Hoje a torcida tá brava, estão jogando bomba, estão querendo invadir o CT e tal. É difícil criticar ou é difícil falar quem tá de fora. Você não sabe o que tá acontecendo. Mas eu acho que deixaram chegar no limite. Não podia deixar chegar naquele ponto. Tinha que tentar fazer alguma coisa. Eu acho que explicar um pouco mais pra torcida, falar: esse é um ano de sofrer, cara. Não tem dinheiro, estamos pagando aqui, temos 500 milhões de dívida aqui, cara. Tem o transfer ban lá que a gente não pode contratar porque não pagou, temos que pagar. E o time não é o que a gente espera? Não. Mas é esse o time, vamos apoiar os jogadores, vamos apoiar os meninos. O Santos sempre teve a história dos meninos, de apoiar os meninos, de dar... O Santos sempre revelou muito, porque eu acho que o segredo era esse. Teve mais paciência do que os outros times. Sim.
Né? Os meninos subiam, não jogava bem, perdiam um gol e tal. A torcida sempre aplaudia, cara. Hoje já tá essa cobrança com o menino de 16 anos, 17 anos, né? O Ângelo recentemente. O Ângelo. E eu acho o Ângelo um baita craque. Baita jogador. Vai virar jogador, vai jogar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sair do Santos e vai arrebentar no Flamengo ou no Colo-Colo, sei lá, pra onde ele for. E vai jogar. E daí o Santos vai falar, tá vendo? A gente não teve paciência. A torcida, né? Então, eu acho que essa convivência, né, do dia a dia é o mais difícil que tem, eu acho. É o mais difícil e desgasta, cara. Eu fiquei no Santos praticamente quase 2 anos. Eu fui na praia uma vez. Nossa. Eu morava perto da praia, um quarteirão da praia. E eu adoro praia, adoro Santos. Adoro ir pra praia, jogar futebol, tomar uma cervejinha, comer uns espetinhos lá. Ficar de boa, né? Tranquilo. Conheço todos os caras das barraquinhas lá, porque... Mas ninguém te via na praia. Mas, cara, não dava tempo. Além das viagens... Quando a gente não estava viajando, eu estava no CT. Planejando as viagens. Tudo isso. E além de planejar a viagem, não sei, e daí? Ó, tem uma oferta para vender o André, mas se o André sair, vai colocar quem? O Zé Love no lugar dele? Não sei o que. O Léo, lateral esquerdo, vai sair. E quem que a gente traz? Vamos trazer o Alexandro, que deu muito certo, né? Alexandro. Lateral direito, o Danilo. Também aconteceu. Cara, a gente contratou jogadores que hoje são as referências do futebol. O Arouca veio... E deu muito certo, que no São Paulo não jogava. O André, o centroavante, que não fazia gol em lugar nenhum, fez gol, foi pra seleção. O Edu Dracena era um cara que... Quando eu cheguei no Santos, os caras queriam mandar o Edu Dracena embora. Nossa, zagueiro. Porque falavam que ele era um ex-jogador, porque tava com um problema no joelho. Pô, depois o Edu foi o nosso capitão. Foi capitão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Depois foi jogar no Corinthians, jogar no Palmeiras, ganhou um monte de título. E na época era um ex-jogador. Os caras falaram, não, tem que tirar. Daí o Dorival, a gente da comissão, vamos bancar o Edu. Ele vai ser o nosso cara. Trouxe o Durval. O Rafael Cabral, né, que tá no Cruzeiro agora também, era um menino, foi. Então quer dizer que deu muito certo, né? Que bom, né? E Jameli, você, como diretor de futebol, você também participa desse dia a dia com os jogadores, assim, para dar uma blindada na galera, para trabalhar também essa situação de confiança, porque você viveu os dois lados. E a sensação que eu tenho, assim, o jogador ele não é tão ruim. Ele não é um craque, nem é esse jogador perna de pau que todo mundo tá achando. Tem esse lance da confiança, que a pessoa fica muito, muito difícil para jogar. Você também participava disso ou é algo mais com a comissão técnica? Como eu falei, eu trabalhei 3 vezes como diretor de futebol, gerente. Cada lugar tem um, né, supervisor ou o executivo de futebol. E as 3 vezes, a única coisa que eu falei com o presidente dos clubes, ou com o meu chefe, depois o presidente, era falar, eu quero... ter liberdade para tomar as atitudes, as ações que eu tenho que tomar. Se você depois, né, que nem vai contratar um jogador, não sou eu que contrato, eu vou falar isso, eu vou dar minha opinião, eu quero que seja respeitado. Se vocês não acharem, tudo bem, me explica, a gente conversa, a gente debate, não tem problema. Então as 3 vezes que eu fui diretor de futebol, eu tinha muita liberdade de fazer isso. Então, tanto com o treinador, 2 foram com o Dorival, né? A gente foi campeão lá no Curitiba, na época que o Curitiba não ganhava, a gente ganhou, depois uma das coisas que eu falei, vamos trazer o Dorival pro Santos. Lá atrás foi um dos nomes que a gente bateu o pé. Não era um nome da diretoria do Santos, que tinha um comitê de gestão. Deu né? muito certo o Dorival. Né? Porque eu conhecia o Dorival, cara. A gente já se conhecia do Coritiba. Eu falei, o Dorival é o cara pra esse time. É o cara pra esse time. Essa molecada toda, do jeito que ele fala, do jeito que ele trata. Então eu interferia bastante. Eu interferia bastante nessa parte fora campo. Né? A parte de dentro do campo, eu nunca dei uma opinião em uma escalação ou numa substituição sem o Dorival me perguntar. Entendi. Eu dei opinião, várias. No intervalo do jogo a gente conversava. Mas sempre partia dele. Ele chegava pra mim e falava assim, pô, Jamelão, beleza? Não sei o que. Tô pensando em tirar, sei lá, o Léo e colocar o Madison de lateral pra... O que você acha? Pô, Dorival, acho que não. Eu acho que sim. Sempre ele perguntando, né? Porque é o trabalho dele. Se ele confiasse em mim para dar a minha opinião é uma coisa, mas o meu trabalho era ser o diretor, eu era o chefe dele. Para outras coisas, a parte de gestão do time, do campo era essa. E como eu falei, eu sempre tive esse lado do mental. Eu acho que o jogador que não tem confiança não joga. Pode ser o Neymar, pode ser o Messi. Se ele não tá com confiança, cara, ele não vai jogar tudo que ele pode, né? Agora um jogador mais ou menos, que tá com confiança, meu cara faz coisa incrível. O cara faz coisa incrível. É impressionante isso, né? Incrível. E o time também. Porque apesar do futebol ser coletivo, o futebol é um esporte super egoísta e super individualista. A gente sempre fala, não, o futebol é coletivo. Cara, mas
é uma briga, que nem... Você fala do ego, assim? Não, e muitas vezes eu concentrava no hotel com o cara que era meu reserva. Ou que eu era reserva dele. O cara queria tua vaga. O cara queria minha vaga, cara. E a gente se dava bem, a gente é amigo, a gente tá junto, só que, cara, se eu pudesse ficar no teu lugar, antes que choraria sua mãe do que a minha. Né? Então, tem essa briga do dia a dia, só joga 11. Na época que eu jogava eram 18 que iam pro banco, hoje vai 20 e poucos, tudo bem. Mas tem 40 no elenco, cara. Só joga 11, quer dizer, 11 estão contentes com o técnico, os outros estão bravos. Estão se achando injustiçado, estão achando que tem esquema com o empresário. Ou, esse Jamel é o filho da mãe, ele falou pro técnico que ele me viu na balada e eu não vou jogar. Sei lá o que pode acontecer. Né? Então, é muito complicado o futebol. E eu agia muito nisso, agia muito. Muita coisa do Dorival chegava pra mim e falava, pô, Jamel, bate você e eu assopro. Entendi. Porque se eu ficar, sei lá, uma coisa boba, né? O jogador ia treinar de brinco. Chega atrasado. Chega atrasado e tal. O Dorival nunca falava nada. Eu falava. Eu falava, tira o brinco, cara. Mas tira o brinco. O Dorival dava bronca na hora que era uma coisa mais grave, mais importante, e eu tava por trás. Mas essas coisinhas bobas, não sei o quê. Não sei o quê, fulano, vai escolher as camisas fixa. Tira o cara, tira o técnico, protege o técnico. A gente brigava ali. Só que não era eu brigar. Chamou atenção. Porque chegavam os caras, muitas vezes, o Neymar mesmo, teve uma situação de a gente ir num hotel e tal, e aí vem um cara do hotel com a câmera e falou, vem aí. Daí a molecada aprontava no hotel, né? Neymar aprontou. Não só o Neymar, não, muitos caras. Chegou pra você. E chegava pra mim, chegava pra mim. O gerente do hotel chegava e falava, Jamel, e aqui? O que eu faço? Não, mas assim, vamos lá, aprontar não é uma coisa séria, é uma molecagem. Assim, molecagem, de jogar coisa na câmera, tapar a câmera, andar de cueca no corredor, sei lá, coisa boba, nada maldoso, nada disso. Mas aí o Jamel tem que ir lá pra... Mas daí chegava o diretor do hotel e falava, sei lá, os caras estavam zoando lá na cama, pulando numa cama, quebraram uma cama e filmou, sei lá. O Jamel. Daí você olha pra mim, eu falava, vem lá, o que você quer? Não, a gente vai acertar isso aqui, beleza, tal. Daí no outro dia eu chamava o cara da vez e falava assim, tá aqui. No meu lugar você faria o quê? Entendi. Daí o cara, não sei o que, eu falei, eu já fiz igual ou até pior. Aprendi e tava do teu lado. Eu tava desse outro lado. Eu saía depois do jogo como jogador, agora eu tô do outro lado, eu sou direção, eu sou comissão técnica. Né? E sempre foi muito bom, o papo muito bom, os caras sempre entendiam, davam razão, porque falavam, tá aqui, cara, isso é muito louco. Então você acha que o fato de você ter sido jogador te facilitava, então? Muito. É aquela coisa que o pessoal fala, a linguagem do boleiro, a resenha, você saber conversar. Não, cara, porque você também não pode ser eles igual chegavam, uma empresa. Eles chegavam pra mim e falavam assim, pô, Jamel, não sei o que, depois do jogo vai jogar no Rio contra o Flamengo, acaba o jogo, pô, fala com o Dorival pra liberar, não sei o que e tal. Pô, eles mesmos já falavam, você já passou por isso, você sabe como que é. Eu falei, exatamente, por eu ter passado, que eu vou liberar vocês porque eu confio em vocês. Ou hoje não é o dia. Hoje não vai sair. Mesmo se ganhar de 5 do Grêmio em Porto Alegre, não vai sair. Porque a gente está numa fase da competição. E daí a gente vai levando. E no final sempre podiam sair, cara, nunca deram problema. Era um time que voava, tinha tudo para dar problema, porque era molecada, famoso, na mídia. E os moleques eram ponta firme. O que eu combinava com eles, que bom. Muitas vezes, né, eu comprava briga, que daí já era o contrário. O Dorival passava para mim e falava, eu vou dar moral agora. Então eu falava, consegui, depois do jogo a gente tá liberado. Só que, amanhã, 8 horas da manhã, café da manhã, 8h30 sai pro aeroporto. Se 8h01 não tiver todo mundo aqui, vocês vão perder essa regalia no próximo jogo. Daí os caras, 15:08, tá todo mundo lá, já no refeitório, tomando café. Porque eles entenderam que era uma troca de confiança. Então, e isso, o cara que jogou bola, quando eu falava pros caras, eu falei, eu passei por isso também, eu já fiz isso, cara. Você vai querer me enganar, meu? Então, e você sentia, assim, olhando, de repente, sei lá, o jogador já tá perdendo um pouco o foco, aí você já chamava aquele canto. Muito. Então, a gente não sabe, né? O torcedor comum sabe tanto de coisas que o diretor de futebol, como você está falando, cara, tem que administrar. Né? A imprensa e a torcida não sabe 10% do que é
dentro dos muros do CT ou dentro do estádio, dentro do vestiário. O que E que também acontece, não dá cara? pra abrir pra todo mundo. Não dá. É que nem uma empresa, cara. É uma empresa. Então tem muita coisa que a gente força para que saia e tem muita coisa que a gente faz de tudo para que não saia. É normal isso. É normal. Isso que você tá falando. Quantas vezes eu não fiquei depois do treino com jogadores, com vários jogadores, falei, vem cá. Conversando ali. Vem cá, meu, ó. Cara, tá acontecendo isso. Você não acha que você tá desvirtuando um pouco? Pô, você tomou uma atitude no jogo ali, assim, assado. Cara, É meio pensa psicólogo. bem. Você tem que ser... Eu acho que não é nem o psicólogo, cara, porque o psicólogo já é uma coisa mais técnica. É meio que um mentor, um tutor. E quem passou por isso, você tem muito gabarito pra falar. Jovem. Eu fico imaginando o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho chega pros caras, os caras vão querer aprontar o Renato Gaúcho. Fala, meu, eu sou o Renato Gaúcho, cara. Você vai querer fugir de concentração, você vai querer me enganar, você vai querer tentar enganar o treinador. Cara, eu fiz isso ao triplo do que você fez. Então isso dá muito peso, né? Para as pessoas te respeitarem. É que nem eu venho aqui, vou falar alguma coisa, eu vou ser repórter de campo. Posso estudar, posso trabalhar, posso ir lá. Pô, mas daí vem o Vanderlei Nogueira. Nossa. Anos de experiência. O Cláudio Zaidan como comentarista hoje, que é uma coisa que eu aprendi muito com ele. O Cláudio Zaidan. E me fala alguma coisa como comentarista, cara, eu falo, cara, esse é o cara, meu. Ele passou por isso, ele sabe disso. Eu vou pegar. É a mesma coisa do jogador, né? Agora voltando para sua história como jogador, né? Falamos aqui do Jameli diretor, Jameli treinou, mas o Jameli foi um jogador assim, atacante, de movimentação, né, Jameli? Batia bem pro gol. A final da Copa São Paulo de 1993, porque o São Paulo é vice-campeão em 92, você já estava ali no elenco. Tava jogando. Em 93 faz a final com o Corinthians, que também tinha um time forte, o Pacaembu lotado ali, pelo menos. O Pacaembu tinha uma capacidade de 40 mil. Eu nunca vi o Pacaembu tão cheio que nem aquele dia, porque tiveram que fechar o portão. Se cabia 40, tinha 50. E se tivesse espaço para 80, tinha 80. Ficou gente na praça, Charles Miller, ali, porque não dava, não cabia mais. Gente no morro. E no morro. Quantos gols você tinha feito naquela Copa São Paulo, até a final? Cara, não tinha feito nenhum. Não tinha feito nenhum. Eu, na de 92, que nós perdemos nos pênaltis pro Vasco, eu tinha feito acho que 3. Na de 93, né, que foi essa do Corinthians, eu não tinha feito nenhum gol. Era o centroavante do time, não tinha feito nenhum gol, mas jogando bem. Isso estava mexendo com você? Cara, me dizia, o que me deixava tranquilo, que o Márcio Araújo, né, que era o treinador, ele falava assim, meu, você tá jogando bem pra caramba. Vai sair. Eu tinha dado um monte de assistência. Tava jogando bem, era titular, joguei todos os jogos. E pegamos um time difícil, pegamos o Vitória, do Vampeta, do Dida, e... Só time bom. São Paulo era um nível... Corinthians na final. E o Corinthians na final, que era o Marques, era... O Livelton. Não, o Livelton não. O Caio Zanardi, tinha o Silvinho, lateral esquerdo. Sim, e o Marques era o atacante. O Marques era o atacante principal. E, bom, tinha um timaço o time do Corinthians. E, cara, eu não fazia gol, mas tanto os jogadores como o técnico falaram, não, fica tranquilo, que você tá ajudando muito o nosso time. E aí chega a final. De repente, pum, 1-1. Depois, pum, 2, 3, 4-3, eu faço 3 gols. E minha vida, eu já tava no profissional, né? Eu já tava no profissional, mas naquela, né? Tinha a Copa de Aspirante, né? Que jogava antes do time principal, eu jogava no time principal, daí um dia eu ficava no banco. E que era fácil jogar naquele time, né? Eu tinha que jogar no lugar do Raí, do Miller, do Palinha, do Toninho Cerezo, do Leonardo, do Cafu. Manter o nível, né? Não, eu tinha que jogar no lugar desses caras, meu. E os caras eram da seleção brasileira, né? E o time de baixo, que era o Expressinho, que depois virou Expressinho, era o Rogério Ceni, era o Juninho Paulista, era o Guilherme, que foi centroavante do Corinthians, do Atlético. O André Luiz, lateral esquerdo, o Pavão, Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro nem jogava nesse time. Porque ele era um ano mais novo e ele não jogava, não tinha espaço. Tinha o KT, o Doriva. KT jogava muito. KT jogava muito, Doriva, Sérgio Baresi. Quer dizer, muita gente muito boa. O Pereira no meio de campo, Mona. E o time foi, cara, e foi andando. E esse jogo, que foi o jogo que o Jameli virou mais um, que estava querendo seu espaço, e mais um que era uma promessa para ser o Jameli. Daí eu saí na rua, os caras pediram autógrafo. Eu falei, não, é possível, cara. Por ter feito 3 gols,
Foi contra o Corinthians, foi uma final inédita, o São Paulo nunca tinha Gols ganho. bonitos, né? Gols bonitos. E um jogo, pra mim, né, porque eu participei e fiz 3 gols, mas foi a melhor final da São Paulo. Eu falo Taça São Paulo ainda, mas da Copa São Paulo, que mudou. Mas acho que foi a melhor que teve, pô. Pelo que envolveu, como foi o jogo. Muitas reviravoltas. E tudo que tinha ali, né? Então foi que daí depois, né, o Tele começou a me chamar mais, daí eu fiz meu contrato profissional, e daí a coisa... Você não tinha ainda um contrato profissional? Eu acho que eu já tinha. Eu acho que eu já tinha o contrato, já tinha assinado, mas é aquele contrato que fazia pra você não sair do São Paulo e ir pra outro time. Ganhava assim, posso estar falando até besteira, mas o equivalente a hoje não era R$2.000, vai. Um contrato de 2, 3 anos, que tinha aquele negócio do passe também. Sim, era diferente. Era uma relação diferente entre clube e jogador, né? E como é que foi aquela hora que você pegou a bola pra bater o pênalti? Na final da Copa São Paulo? Cara, eu sou maluco. Hoje eu vejo, né? Eu bati 3 pênaltis em finais. Eu bati esse do Corinthians, eu bati no outro ano, que depois a gente foi vice-campeão de novo contra o Guarani. Sim. Eu bati e fiz o gol no tempo normal e errei no tempo na disputa em pênalti. E eu bati na final da Copa do Rei, no Zaragoza. Eu bati um pênalti também que... Eu vejo as imagens hoje ainda e falo, o que eu fui fazer ali, cara? Se eu errasse aquilo. E na hora que eu pego a bola, cara, tava 3-3. Nossa. 3-3, final de jogo, saiu pênalti. Eu pego a bola e no dia do jogo, no Pacaembu, quem conhece o Pacaembu, o tobogã era do São Paulo. E o resto do estádio era do Corinthians. E na hora que eu pego a bola, cara, um barulho. Eu não conseguia falar assim com você, porque era uma vaia, um barulho. Só que eu vi a torcida do São Paulo de frente. Aí deu aquela confiança. Eu falei, os caras estão ali, não vou errar isso aqui, cara, não posso errar. Detalhe, o São Paulo faz 2-0, o Corinthians empata. O São Paulo faz 3-2, o Corinthians empata. Então, aquele gol ali era praticamente para selar. Ali, cara, se não sair aquele gol de pênalti, a gente perde. Porque ia virar um caldeirão aquele. Imagina, 3-3, acabando o jogo, eu erro o pênalti. O Corinthians ia ganhar da gente. Sim, sim. Mas daí mas aquele negócio, né, cara, eu tava tão preparado, eu tava tão bem, que na hora que... Parecia que... Eu escutei aquele barulho, eu falei, não, tem que ficar quieto. Eu me mentalizei assim, eu tenho que... Concentrou. Silêncio, eu só olhava a torcida do São Paulo. Eu sempre tive, né, um ritual para bater pênalti. Eu punha a bola, não dava as costas para a bola, eu ia andando para trás até a linha da área, vinha um pouquinho pro lado e já tinha claro que eu ia bater sempre assim. Eu sempre batia assim. Invertido? Com o pé direito no canto de cá. Quando eu ia bater, se eu via que o goleiro se mexesse, eu só virava o pé e jogava a bola para cá. Então, eu sempre bati assim, nunca mudei assim, sempre fiz assim. Os que eu errei, os que eu acertei, sempre... Então eu falei, cara, eu vou fazer. Eu tô treinando isso, eu vou fazer, eu vou bater e acabou tal. E foi o que aconteceu. Eu pus a bola, voltei, me concentrei. Na hora que o juiz apitou, eu sempre dava um tempinho a mais, saí correndo, não tinha paradinha, não tinha cavadinha, não tinha nada. Eu falei, eu tenho que fazer o que eu treino, cara. Sim. E daí eu bati pra cá, o goleiro até foi no canto, a bola entrou e... Jameli não tremeu e o São Paulo foi campeão. Não tremi, cara. Nessa hora, mas antes tremeu também. Porque o cara que fala que não dá um frio na barriga, não é tremer, mas que não dá um frio na barriga. É normal. De jogar uma final, de bater um pênalti, de estar no hino, na hora de começar o jogo. Depois que começa é diferente. Eu acho que é muito o que você falou. Você começa a pensar muito ali e aí o negócio não vai. Não tem que pensar muito. Você pega a bola, põe lá e vai bater. Jameli, como é que era... Porque assim, eu acompanho futebol, tenho quase 40 anos, anos 90, acompanhei muito e eu peguei essa fase de São Paulo, 92, 93, 94, que, São Paulo ganhou tudo e que o Tele acho um dos grandes times. Os primeiros grandes times que eu vi foi esse de São Paulo e era muito legal ver o São Paulo jogar porque o toque era muito bom, passe, domínio, fundamento. Como é que era com o Tele? Como é que era o treino do Tele? Por que a coisa andava assim tão certinho no São Paulo? Bom, primeiro que sempre me perguntam, né, quem foi o melhor treinador, eu falo que o melhor... Quem foi o melhor treinador, Jameli? Tele Santana. Por quê? Cara, porque talvez ele não fosse o mais estrategista, talvez ele não fosse o melhor de dar treino no dia a dia e tal, mas ele era o cara que ele via tudo, cara. Ele estava olhando tudo, cara. Ele olhava se você estava com a chuteira desamarrada, se você tinha trocado de carro, se você chegava na hora, se você precisava bater com a perna esquerda. Não é que ele só fazia fora do campo, dentro também. Ele chegava para você, que nem muitas vezes eu tenho isso para mim e depois como treinador eu fazia isso também. Ele marcava o treino, sei lá, 8h30 da manhã, ou 9 horas, era 9 horas. Ele marcava o treino às 9 horas. Ele falava para todo mundo, falava assim, 8h15 eu tô no campo. Treinei às 9.
8h15 eu tô no campo. Quer dizer, ele já passava a mensagem, né? A gente chegava às 8 horas. Eu chegava 8 horas no campo. Daí pegava uma bola, ficava brincando, e ele me chamava. Ele me chamava de Paulinho, né? Paulinho! Ó, tô vendo que você tá cabeceando mal, vem aqui. Ele cruzava umas bolas pra eu cabecear. Daí chegava o Rogério Ceni no gol. Chegava outro dia e falava, Paulinho, ó, Cafu, cruza umas bolas que eu vou ensinar o Paulinho a dominar e chutar. Isso antes do treino. E o Tele, que era o Tele já de 2 Copas do Mundo, o Tele campeão do mundo, o Tele... Cara, e ele dava esse exemplo. O treino às 9 ele chegava às 8h15. A gente, a molecada, a gente chegava. E não é que ele ficava dando treino, ele gostava de brincar, ele punha um cesto de lixo, ficava tentando jogar a bola ali. A gente ficava ali. E fazia diferença. Não, e algumas vezes ele te chamava de canto e falava, olha, eu passei por isso, não sei o quê. Na seleção de 82 aconteceu, o Falcão jogava assim, eu quero que você faça mais ou menos o que o Falcão. Vê um jogo do Falcão, ou vê o que o Sócrates fazia na seleção de 86 e tal. Cara, o Tele falava isso. Então olha o detalhe, né? E daí os treinamentos que ele dava, a forma dele levar o grupo, o respeito que os jogadores tinham por ele. Disciplina também. Tinham por ele. Ele falava um negócio que nem tem agora, tem o coaching, né? Então, o Tele era um coaching. Ele não sabia que ele era coaching, mas a experiência dele, ele fazia ferramentas de coaching que a gente usa hoje, que ele fazia lá atrás. Conversar com o grupo, fazer o cara refletir no que ele fez. Muita coisa de coaching que usa hoje na psicologia, ele já fazia lá atrás. O Tele fazia isso lá atrás, né? E óbvio que o resultado vinha no campo. Não, vinha no campo. E o respeito, né, cara? Ele, você não tinha um A pra falar dele, cara. Ele era um líder por exemplo. Né? Ele era duro, era um generalzão, um cara que disciplina. Mas a história dos carros é verdade, Jamel? Chegava com um carro e falava, opa, pode ir lá vender o carro e compra na casa. Tem várias. O Macedo uma vez chegou com um carro novo, desenhou umas mulheres, assim, que na época o carro acho que era o Cadete GS, eu não sei o que é. Na hora ele chegou e falou, você compra aquele carro que tem os desenhos ali e tal, pode devolver. Você comprou a casa pra sua mãe já? Quanto você tem no banco? Que visão, né? Então, cara, ele era um cara. Ele era um diretor de futebol também. Ele era um diretor de futebol, ele era um tutor, um conselheiro, um mentor, um técnico. Ele fazia toda essa parte que a gente fala muito hoje da gestão de grupo, né? Que é a gestão de grupo, gestão de crise. E o grupo era legal? Tipo, o grupo tinha problemas? Como é que era o grupo de São Paulo? Porque aparentemente era um grupo de boa, assim. Eu acho que é a tempestade perfeita, né? Porque você tá no clube certo, no momento certo, o treinador certo e os caras certos, né, cara? Pô, você tinha ali... A minha referência, quando eu comecei a ir no time principal, era Zete, Raí, Toninho Cerezo, Leonardo, Cafu, Ronaldão, Miller... Palinha. Palinha. Então, cara, você tinha aquela referência, eu tinha alguma coisa, alguma dúvida, ou eu tava meio assim, eu chegava lá no Zete e falava, pô, Zete, tá acontecendo isso comigo. Pô, era o Zete, cara. Não precisa falar do caráter do Zete, quem é o Zete, a história que o cara tem. O Toninho Cerezo mesmo, fala, pô, eu chamava ele de mestre, né, mestre? Cara, mestre não sei o que e tal. Ele fala, vem cá, ele chama de cavalinho, né? Cavalinho, você... Cavalinho bom, vem cá, Paulinho, cavalinho bom. Esse respeito, né? Impressionante. Cara, era demais. Então, o grupo era muito bom de jogadores, mas de pessoas. Eram homens muito bons, de caráter, de postura. Todo mundo, ninguém é perfeito, cada um faz uma besteira aqui, uma besteira ali e tal, ninguém é perfeito, mas você tinha ali as referências, cara. Você tinha a seriedade do Ronaldão, o Raí. Você não ouviu falar de briga, por exemplo? Que você ouve às vezes, o elenco... não fala com o outro, brigou. Confusão sempre tem. Junta 40 caras, você na sua casa, você briga com a sua mulher de vez em quando. A convivência é difícil. Ainda mais como a gente tá, uma convivência competitiva. Você tá, que nem era uma briga doída, mas eu queria o lugar do Raí, cara. Difícil. Eu queria. Eu queria ser o 10 do São Paulo. Eu tava disputando posição, porque era verdade. O Raí era o titular, era o reserva. Claro. Não ia tirar o Tele, não ia tirar o Raí e deixar eu de titular, mas de vez em quando... Você entrava. Eu entrava. Então eu falei, daqui a pouco o Raí vai sair... Foi vendido. Depois. Vai chegar o meu espaço. Depois eu tinha que buscar ali uma disputa com o Palinha. Né? Então, cara, tem uma disputa. Por mais que seja uma coisa que você tá ali, tem atrito, né? E isso te incentivava sempre jogar mais, a melhorar e tal. Você tem alguma história pessoal com o Tele, assim, Jamel? Ele chamava você pra conversar? Tem uma muito legal que eu conto. Eu casei muito cedo, minha mulher tava grávida. Eu com 20 anos, 19 para 20 anos, minha mulher tava grávida da minha primeira filha, da Amanda, né?
E aquele negócio, né, cara? 19 anos, a tua namorada tá grávida. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Ah, não, vamos casar, vamos ficar juntos. Tá. Fala com meu pai e com a minha mãe. E tem que falar com meu sogro e minha sogra. Daí fomos falar tudo. Daí. E depois tem que falar pro Tele. Tinha que falar com o Tele. Não, tinha que falar, porque ia mudar a minha vida no São Paulo. Eu morava lá no CT, ficava lá no CT. Eu ia ter uma vida, eu ia ser pai. E tal. Eu fiquei mais nervoso pra falar com o Tele do que com meu sogro e com a minha sogra. Falando sério, cara. Eu falei, cara, como que eu vou falar com o Tele, cara? Que minha namorada tá grávida, eu vou casar, eu vou vender. Eu tinha um carro que eu tinha comprado com os bichos, tá? Vou vender meu carro, vou entrar num apartamento. Porque eu era sozinho. Eu morava na casa da minha mãe, né? Não tinha problema. Daí eu falei, agora eu vou ter uma família, então vendi. Eu tinha uma Saveiro, cara. Era o carrinho que eu tinha tudo. Daí eu vendi a Saveiro. A diferença de hoje é mesmo, vou vender meu carro. Eu vendi, não, pra dar entrada num apartamento lá no Tatuapé, pra eu morar e não sei o quê. E, cara, eu fiquei nervosíssimo pra falar com o Tele. Eu falei com o Raí antes. Falei, Raí, ó, então, porque o Raí já tinha passado por essa situação. Eu falei, pô, Raí, cara, meu. Ele falou, não, fica tranquilo. Eu falei, pô, vem comigo, dá um toque no homem, dá uma maciada, né, não sei o quê. Mas do grau de respeito e de foi, que ele tinha. Não, e foi, ó, cheguei pra ele, falei, ele falou, e aí, como você tem consciência disso, você sabe o que você tá fazendo, os passos que você tá dando, vê lá o que você vai aprontar. Você agora tem um responsável, você vai ter uma mulher, você vai ter um filho, não sei. Foi como se fosse um irmão mais velho, ou um pai, ou alguma. Mas a relação, né, que tem, né? De você ter esse receio. Eu tive mais receio de uma conversa com o Tele do que quando eu fui falar, ó, eu vou casar com a sua filha, quando eu falei com o meu sogro e com a minha sogra. Mano, vamos casar, ela tá grávida, assim, assado. Que legal. Hoje eu falo assim tranquilo, porque minha filha tá com quase 30 anos e tal. Mas naquela época, cara, nossa, fiquei sem dormir. Putz, é difícil, né? Jameli, você conviveu na base do São Paulo com grandes nomes do futebol brasileiro. A gente pode citar aqui o André Luiz, pode falar do Doriva também, Caio, depois atacante, e o Rogério Ceni. O Rogério Ceni já treinava falta na base? O Rogério, cara, eu já tava no São Paulo quando ele chegou, a gente devia ter uns 15, 16 anos, ele chegou e ele... É engraçado, até hoje eu brinco com ele quando a gente se encontra, que ele não sabia bater na bola. Ele não sabia bater na bola. Ele era um cara, ele chegou, ele era goleiro, né? Ele pegava a bola e chutava a bola pra frente. Ele começou a treinar. Ele ficava sempre depois. Isso é uma coisa que tem que tirar o chapéu pro Rogério. Ele sempre ficava depois batendo na bola. Ficava batendo na bola. Daí ele começou a treinar com o profissional, com o seu Valdir de Moraes. Que na época acho que tinha o Zete, tava o Gilmar, de goleiro também. Tinha o Marcos Bonechini, tinha o Alexandre, né? Que depois faleceu de um acidente de carro, o Rogério. E eles treinavam, eles começavam a treinar. E daí você via que o Rogério estava começando a bater melhor na bola, cara. E daí começava a acabar o treino, ele começava a bater bola na parede. Depois ele começava sozinho, ele punha a bola, a barreira e começava a ficar treinando. Tinha um paredão lá no CT. E algumas vezes eu ficava com ele, treinando também, bater falta. E, cara, ele foi aprimorando. O Muricy fala uma história muito legal, que o Muricy conta. Disso que ele fala, meu, o que esse cara... goleiro ficar chutando o jeitão do Muricy, né? Fala, porra, caraca, meu, esse moleque aí tem que defender, não sei o quê. E daí o Muricy começou a ver que ele batia bem, e a gente começou a ver que ele começou a melhorar, mas ele teve uma evolução sensacional. E daí ele começou a bater falta. Daí até o Muricy conta, né? Falou um dia aqui na pré-eleição, falou, se tiver pênalti, bate o Rogério, se tiver falta, bate o Rogério. Todo mundo ficou olhando. Mas o Rogério, o goleiro? O cara é goleiro, né? O Rogério, o goleiro, vai bater. E daí ele bateu, fez gol, e daí começou a ser o Rogério e tal, pegar confiança. Isso já no júnior, no aspirante, né? Então é legal você dar esse exemplo. E é uma coisa que a gente fala assim, que ele não tinha esse talento. Ele adquiriu. Do treino e de ser chato, o Rogério era chato, esse negócio de treinar, de perfeição. Isso sempre, desde moleque, quando a gente se conheceu, a gente chegou a morar junto no CT, no Morumbi. Né, porque eu ficava lá de vez em quando, dormia, ou às vezes eu voltava pra escola, e o Rogério, que veio de fora, né, ele morava lá, a gente chegou a morar junto no quarto, era um quarto de dupla, a gente ficou junto. E muitas vezes durante perfeccionista, São Paulo, né? a gente ficava nos quartos junto, a gente viajava, ia jogar, a gente ficava junto, então a gente ficou muito perto, ele ia na minha casa. Legal. Eu conheci o pai e a mãe dele, até o episódio que a gente estava jogando lá na Espanha. E eu tava com ele no quarto, o Tele me chamou e falou, a mãe do Rogério faleceu, cara. Nossa. E ele vai ter que voltar pro Brasil, nós temos que dar notícia pra ele. Cara,
baita saia justa, né? Eu com 18 anos, com ele no quarto, tive que aguentar, esperar o Tele vir, o diretor, conversar com ele. E a mãe dele já tava com problema e tal, mas, cara, ele voltou. Então, são coisas que as pessoas não sabem, né? Que o jogador é humano também, que tem pai, tem mãe, tem irmão, que fica doente, tem né? Problema. Tem problema. E a gente era muito próximo, cara. A gente ficou muito próximo. Muitas vezes ele vinha na minha casa, porque quando a gente jogava, normalmente era sábado de manhã. E ele morava no Morumbi, pô, imagina, ficar no Morumbi, vazio, sábado, domingo. Muitas vezes ele vinha pra minha casa, a gente jantava em casa, a gente saía no Tatuapé. Não só comigo, com outros jogadores também. Outros jogadores vinham em casa também, a gente saía, né? E é porque ficava sozinho no Morumbi. Sei lá, minha mãe fazia uma macarronada e chamava a molecada, 2 ou 3 pra comer em casa, e aquele negócio. E a gente ficou muito próximo e é legal, né? Porque agora o ano passado eu tava fazendo uns trabalhos pra Comebol e pra CBF, e eu fiquei lá no São Paulo. Ninguém soube, eu não falei pra ninguém, nem o São Paulo divulgou. Eu vi todos os treinos do São Paulo. Eu chegava de manhãzinha, ia lá. O Rogério treinador. O Rogério treinador, né? Daí a gente ficava conversando, eu via os treinos, algumas fotos, tirava, filmava, porque eu tava fazendo um trabalho, né, de análise dos treinamentos lá pra Comebol e pra CBF e bababá. Os jogadores te viam lá. Me viam, conversavam comigo. Sabiam que você sabiam que eu tava lá e conversava. Tinha muita gente, né? O Rafinha, o pessoal já sabia quem era. Sim, os mais novos, no primeiro momento, não sabiam quem eu era. Mas tinha muita gente que nem... Engraçado isso, né? Não sabiam. Chegou um cara lá, uma roupa de civil, né? Uma roupa... Pô, mas e tava no banco de reserva conversando com o Rogério. Quer dizer, esse cara não é qualquer um que entra no CT do São Paulo e vai no banco de reserva, um dia de treino, o Rogério para o treino lá, que vai beber água, ele senta, conversa um pouco comigo, depois vai dar treino de novo e bate papo. Tava lá o Muricy, tava lá o Milton Cruz, o presidente de São Paulo tava lá. Foi tudo combinado, não tinha... tudo com autorização e tal, mas... E os jogadores mais novos falaram assim, acho que os caras começaram a ver, entrar na internet e vou ver aqui quem é esse cara aí. Mas muito legal, que nem o Rafinha tava, tinha os jogadores mais velhos, né? O Miranda, né? Tava o Miranda também, e daí a gente conversava. Mas essa parte do Rogério eu fico muito contente, né, cara? Dele ter sido o que ele foi, né? Como técnico é outro papo, é outra coisa, mas de ter sido o goleiro que ele foi e o que ele representa pro São Paulo, né? Eu acho assim que épocas diferentes... Mas o Rogério entraria ali num top 3 dos maiores jogadores da história de São Paulo. Né? Pelo que ele fez. Assim. Cara, eu acho que ele é o maior. Eu não queria colocar o maior porque eu não vi outros caras. Pra mim, na minha época, foi o maior. É que se você... eu também eu fico meio assim, esse negócio de comparar. E falar quem é o maior, quem é o melhor. Que nem você fala assim, é título. Título, ele é disparado. Sim. Quantas vezes campeão do mundo ele foi, Libertadores. A liderança que ele tinha. Né? Quantos jogos ele ganhou? Quantos gols fez? Daí você fala de outros caras, sei lá, você fala de Chulapa, você fala de Raí, você fala de Miller, você fala de Cafu. Eu acho que não dá pra você comparar, mas o Rogério, e também porque a gente viveu a época dele, né? Acho que pra época do Rogério... Tem o Leônidas, que a gente não viu. Pra época do Rogério ele foi o maior. Tem o Furlan, tem o Dario Pereira, tem o Oscar, tem o Valdir Pérez, quer dizer, tem muita gente grande, né? Mas eu acho que o Rogério é o maior, né? Jameli, eu ouvi uma história que na sua infância você era corintiano, é verdade isso? Cara, é muito legal essas histórias, porque a minha parte de pai, o meu pai, meu avô, meus tios por parte de pai, é tudo corintiano. O meu pai foi na invasão de 76. Meu pai foi com os meus tios no jogo do Fluminense. Nossa. Meu pai, eu perdi meu pai agora na pandemia, faz 2 anos, mas o meu pai, um dos orgulhos que ele tinha era de ter ido na invasão corintiana em 76. Então o que acontecia? Jogo do Corinthians, Pacaembu. Meus tios passavam em casa, pegavam meu pai e tal, me botavam a camisa do Corinthians, eu ia com bandeirinha do Corinthians, pequenininho, eu e meu irmão pequenininho, Corinthians. Só que o lado da minha mãe, tudo palmeirense. Nossa! O meu avô tinha um distintivo do Palmeiras desse tamanho de gesso na parede. Ele falava que ele era palestrino, era o palestra, e ele falava que era palmeirista. Ele nem falava que era palmeirense, era palmeirista e tal. E meus tios, meus primos, tudo por parte de mãe, palmeirense. Então, me pegavam, me levavam no Parque Antártica, me enfiavam a camisa do Palmeiras e bandeirinha do Palmeiras, cara. Quantos anos você tinha? Desde os 5 anos, 6 anos, até os 10. Você entendia muito, mas você tava... Não, eu entendia, cara. Eu achava legal, porque eu tinha dos dois, e daí quando um ganhava eu tirava sal do outro e tal. E os dois lados da família querendo... Eu tenho foto. Eu joguei futebol de salão no Palmeiras com 7 anos.
Depois eu fui jogar no Juventus. E eu tenho foto minha com camisa do Corinthians, com 10 anos, jogando no terrão do Corinthians. E daí eu fui ser São Paulino. Depois de tudo essa briga da família, eu fui ser São Paulino e hoje eu falo que eu sou um São Paulino santista ou sou um santista São Paulino, porque eu tenho um carinho muito grande pelo São Paulo, por tudo que eu tive. Eu de moleque, eu era aquele título que o Careca faz o gol no último minuto contra o Guarani, eu tava no rádio. Eu tava no rádio escutando como São Paulino, torcendo, que o meu ídolo era o Careca, e eu gostava do time, eu gostava do Oscar Dario Pereira, era uma coisa incrível. E eu tava São Paulino. E depois veio o Falcão. O meu ídolo de infância era o Zico Falcão. Né? Aquele que você vai brincar na escola. Sim, sim. Tá? Se era goleiro, era o Leão. Se era zagueiro, era o Luiz Pereira. E se era um meio de campo ou ataque, era o Zico e o Falcão. Eram os caras que eu queria e o Careca. Então, daí o Falcão veio jogar no São Paulo. Nossa. Daí eu falei, cara, o rei de Roma veio jogar no São Paulo e tal. E meu vô, né, o meu vô, depois eu fui jogar no São Paulo, fui jogar no Santos. E o meu vô, por parte de mãe, né, meu vô Sérgio, ele falava assim pra mim, vai jogar Santos e Palestra. Vou torcer pra você fazer 3 gols. Só que eu vou torcer pro Palmeiras fazer 4. Ele fala assim, eu quero que você seja o melhor em campo, mas eu quero que você perca. Porque ele era palmeirense, cara. Então é muito louco esse negócio de torcida. Não, é legal perguntar isso porque, pô, com certeza você conviveu com jogadores. Todo jogador tem um time na infância. Lógico que tem. Depois que ele vira profissional, aí muda. Nem sempre dá pra juntar as duas paixões, a paixão da infância com o time. E ok, faz parte da vida isso, você vai mudar e tal. Mas, pô, você tinha o Palmeiras, tinha o Corinthians, jogou no São Paulo, foi pro Santos. E daí, e tem o Juventus também. Não, e o eu falo, né, que aqui em São Paulo tem 5 times grandes, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Juventus. Olha, o pessoal da Portuguesa vai ficar bravo. Vai ficar o pessoal da Nacional, da Portuguesa vai ficar bravo comigo, mas eu sou do Juventus, o 5 time grande, né? A gente até brinca com isso. E uma das coisas, né, mais legais que tem essa da torcida é o respeito, porque eu vou na Vila, né, a gente tava conversando, eu vou na Vila Belmiro, tem uma identificação minha com o Santos gigantesca. Muito forte. E daí o pessoal brinca, esse São Paulino chegou aqui, não sei o que, bababá. Daí eu vou no outro dia no Morumbi, vou lá no Morumbi, entro, converso com o pessoal, falo, pô, esse Santista aqui, ó, não deixa o cara ver o treino direito porque ele vai falar pro Santos, não sei o que, é espião, babá. E tem essa relação. Eu joguei muito pouco no Corinthians. Né, eu joguei só um campeonato brasileiro. E teve lesões na época. Foi quando eu voltei da Espanha e pegou uma época de mudança do Corinthians, que estava saindo daquele timaço e estava montando o time da molecada, e eu cheguei, problema com o treinador, enfim, eu não peguei um momento bom no Corinthians. Mas fez uns gols, eu lembro. Eu joguei, aí é diferente, eu joguei muito no Corinthians, mas muito de quantidade, não muito de bem. Eu não joguei bem, eu não joguei o nível que eu joguei aqui no Brasil, no São Paulo e no Santos, no Corinthians, eu joguei abaixo. Mas eu lembro que teve algumas lesões que prejudicaram no Corinthians. Não, cara, não foi nem muito lesão, cara, foi a questão de realmente de mudar. Entendi. Porque o que me atrapalhou no Corinthians, esse negócio das lesões, foi que eu cheguei de 40 dias de férias da Europa. Ixi, até então. E o campeonato tava rolando. Já tava na 10ª rodada do Brasileiro, eu cheguei de 40 dias de férias, cara, até eu começar a treinar, começar a pegar o ritmo, já tava na 15ª rodada, 16ª. E foi um time que começou o Jô, começou o Abuda, começou o Coelho. Você viu essa molecada, né? Eles começaram a ser titular, só que saiu o Kleber, lateral esquerdo, saiu o Fábio Luciano, saiu o Lee Edson, saiu o Jorge Wagner, saiu o Dida. Era o time muito forte da Libertadores e saiu todo mundo. Difícil, né? Quando eu tava no Zaragoza, era acho que meu 8º ano, ou 9º ano no Zaragoza, eles queriam renovar mais um ano. Então eu falei que eu queria voltar pro Corinthians, porque era o Corinthians. Aconteceu, seu pai deve ter ficado louco. Não, quando eu falei que ia voltar pro Corinthians, os meus filhos já estavam crescendo, meu pai e minha mãe viam meus filhos uma vez por ano, quando eles iam pra lá ou quando eu voltava de férias. Daí quando eu vi que os netos iam voltar, o pessoal de casa, da família, ficou todo contente, ainda jogar no Corinthians, pô. Que eu te falei, eu nasci no Tatuapé, aí eu morava ali do lado e tal. Só que na época era o do Alibe, né, era o seu Edivar Simões também, o Rivelino tava lá também. Eles esqueceram de me falar que eles iam vender o time inteiro, né, cara. Porque eles falaram, não, voltar pro Corinthians, tal. Eu tava com o seu Juan Figa, eu falei, pô, voltar pro Brasil, voltar pro Corinthians, cara, não dá pra falar não, né?
Eu tinha mais uma opção de ficar mais um ano no Zaragoza. Daí eu voltei. E você tava bem do Zaragoza, né? Tava bem, tava legal. Lá no Zaragoza, eu sou muito mais reconhecido e valorizado no Zaragoza do que aqui no Santos, no São Paulo, aqui no Brasil. Lá no Zaragoza eu ando na rua, os caras me param pra tirar foto. Aqui ninguém lembra mais de mim, algum outro lembra de mim, ou vê, fala, pô, você jogou, não sei o que, te conhece de algum lugar e tal. Igual no São Paulo, né? Você jogou no São Paulo, tinha uma história, os caras chegam. Lá em Santos mais até, mas... Não, lá em Zaragoza eu ando na rua, o pessoal me para pra pedir autógrafo. É que na sua época o Zaragoza chegou a bater de frente com o Real Madrid, com outros times fortes. Não, a gente foi campeão da Copa do Rei, a gente chegou a Não, jogar a Copa da UEFA. Ser campeão da Copa do Rei é... Não, e teve um ano, acho que foi 2000, a gente chegou na última rodada da Liga com chance de ser campeão. Nossa! Daí, eu acho que foi La Coruña foi campeão, o Real Madrid ficou em segundo e a gente ficou em terceiro. Mas a gente jogava com o Valência... E se o La Coruña, se o La Coruña perdesse, o Real Madrid empatasse, e a gente ganhasse, a gente era campeão. Mas, campeão da Liga. A Copa é mata-mata, você chega. Agora a Liga, cara. Nossa, a Liga é um igual negócio. Brasileirão, nossa. É igual um Brasileirão, é verdade. Já pensou em morar na Espanha, Jameli? Cara, eu morei quase 12 anos lá. Mas hoje, assim. E é que hoje a minha realidade é diferente, minha vida tá aqui, mas voltaria fácil. Voltaria fácil pra Espanha. Tenho amigos lá, até. Muito pouco tempo atrás eu tinha um apartamento lá em Zaragoza, que minhas filhas foram fazer pós-graduação, estudar lá, meu filho queria morar lá. Eu fui levando porque eu tinha uma ideia de voltar a morar lá na Espanha, porque Zaragoza me acolheu como um filho da terra. Você lá, chega no restaurante, não paga não, pelo amor de Deus. Tem isso. Até é uma coisa, eu vou ficar emocionado de novo aqui eu contar essa história. Pode contar. Eu voltei antes da pandemia. Foi um ano antes da pandemia, eu voltei para Zaragoza, e Zaragoza, eu ficava lá onde que o meu apartamento era no centro, e eu ia para Romareda, né, que é o estádio lá, eu ia a pé, no máximo eu pegava o trenzinho, tipo um metrô de superfície que tem, um bondinho, e ia. Daí eu tava lá e me convidavam, porque eu fui comentarista também na TV, depois que eu parei de jogar lá em Zaragoza, os caras me chamaram para comentar um jogo, e ia jogar o Zaragoza, não sei contra quem, um final de jogo e tal. Sei lá, e aquele negócio, jogou às 5 da tarde, 2 horas eu fui pro estádio, a pé. Cara, na hora que eu entro no bondinho, né, no trenzinho, os caras me reconhecem. Da torcida que tava indo pro jogo. Você sozinho ali. Eu sozinho, indo pro campo, vendo o jogo, né. Ia encontrar com o pessoal, com os ex-jogadores, com os amigos, tudo lá na Romareda. E daí eu tinha uma musiquinha que os caras cantavam pra mim quando eu jogava, né. Como é que era essa música? Era uma musiquinha assim, era aquela do... E era assim, né. Tenemos un brasileño que juega el fútbol mejor que Pelé. Nossa. Paulo Jameli. Paulo Jameli. E os caras cantavam que era melhor que o Pelé, tinha um brasileiro. E ficava assim, Paulo. Durante o jogo os caras, Paulo Jameli. Lá em cima. E daí a hora que eu entro no trenzinho ali, no metrozinho, indo pro estádio, os caras começam a cantar essa música dentro do vagão. Mas todo mundo batendo nas... Cara, Como é que você fica? Eu comecei a chorar que nem um tonto, né, meu? Comecei a chorar, abraçar os caras, obrigado, graças, né? Muitas graças, não sei o quê. E a gente foi, desde onde que eu peguei uns 4, 5 estações, os caras mó zona, gritando comigo, tirando foto e cantando a musiquinha e tal. Pô, eu cheguei no estádio, cara, eu falei, meu, já pagou a minha vinda pra cá. Que legal, estamos caminhando pro final desse bate-papo e eu não poderia, antes de fechar aqui, falar sobre Santos e Botafogo 95, Jameli. Que jogo, não só aquele jogo, né? Que campeonato foi aquele do Santos, né? Porque para chegar na decisão, o Santos faz um bom campeonato e vai e joga com o Fluminense. E perde pro Fluminense. Como é que foi aquilo ali? Que foi um jogo meio ruim aquele, né? Contra o Fluminense lá no Maracanã. Bom, nem fala, né? Pra mim, então... Porque a gente tava jogando, tava 1-1, 2-1, eu jogando. De repente tava 2-1, tem um escanteio pro Fluminense. E eu ficava no rebote. Nesse jogo eu entrava na área, mas esse jogo tava no rebote. Daí tem uma bola rebatida, o Valdeir. O Valdeir, que era muito rápido, o Valdeir ponta... sai e eu saio atrás dele, ele é dentro do gol, eu venho por trás e dou um carrinho. Uma das poucas vezes que eu fui expulso no jogo do Rio, tava 2-1. Resumindo, fui expulso, da falta que eu fiz, os caras bateram, fizeram o terceiro gol, eu perdi o jogo de volta e falei, ferrou. E depois os caras fizeram o quarto ainda, ficou 4-1 no Rio. E, cara, eu voltei, foi o pior jogo da minha vida, assim, eu falei, cara, eu fui expulso, não devia ter feito isso, o time perdeu. A imprensa já dava quase como o Santos eliminado. Não, o Botafogo, os caras fizeram um churrasco, daí teve
Aí que foi a grande sacada. Daí a gente tá voltando no Rio no dia seguinte pra pegar a ponte aérea no aeroporto, tá lá no Globo Esporte da época, ou no programa da época, não. O Renato Gaúcho e o Túlio falando, final carioca, não sei o que e tal. Daí a gente olhando, o Giovanni aqui, o Edinho aqui. Eu falei, puta, não vou jogar, cara. Daí o Giovanni falou, eu vou fazer 2. O Giovanni falou, eu faço 2. Se vocês fizerem aí, brincando assim, se vocês fizerem 2, a gente passa dos caras, meu. Eu vou fazer 2. E aquele negócio pegou. Nós vamos ganhar 4-1, mas nós vamos ganhar. Os caras estão comemorando antes, a gente vai virar, nosso time é fogo, Pô, e a torcida, ela comprou isso, né? Comprou, e a gente falando. E eu vi de fora, cara, eu não ia jogar. Horrível, né? Eu joguei esse campeonato, eu acho que eu joguei todos os jogos. Eu fiquei fora só esse. Eu acho que eu fiquei fora um outro que eu fui expulso também contra o Bragantino, eu fiquei fora. Mas é um jogo que você faz 3 gols. Eu fiz 3 jogos e fui expulso, um maluco, um jogo 5-4, e eu fui expulso, fiz gol, bati pênalti, fiz tudo aquele dia. E eu, cara, e a gente já tinha combinado, isso foi coisa do Galo, o Galo era o capitão, o Galo falou assim, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Porque o time deles, era time bom, Renato Gaúcho, o Vampeta, o Valdeir, era um timaço, o time do Ézio, o Joel Santana era o treinador. E daí falou, se a gente estiver ganhando e tiver bom o jogo pra nós, a gente não vai pro vestiário. Vamos ficar no gramado e a torcida vai comprar ideia e nós vamos... E foi o que aconteceu, cara. E eu, na arquibancada, eu tava na numerada no Pacaembu, na hora que apita o árbitro, eu saí correndo, pulei o alambrado, até o polícia queria me parar, porque não dava tempo de entrar pelo vestiário. Eu pulei, falei, não, eu sou o jogador. O cara, Jamel, entra aí e tal. Fui pro meio do campo, tava junto no meio do campo, os caras com a toalha, dando água pros caras, e a torcida gritando. E daí deu o que aconteceu. O Giovanni fez uma das melhores partidas que um jogador fez no Campeonato Brasileiro, arrebentou. E depois de muito tempo, o Vampeta, né? A gente tá sempre se encontrando nos comentários, nos programas de televisão. O Vampeta fala assim, a gente não tava entendendo nada do que tá acontecendo. Porque eles desceram, o Fluminense desceu pro vestiário e falou que o vestiário tremia. A torcida. Por causa da torcida. E aí os caras falaram, mas por que tá essa barulheira e não sei o quê? E eles não sabiam que o time não tinha descido pro vestiário. E eles falam que eles escutavam o então vestiário essa tremendo. Ideia de ficar no campo foi dos jogadores. Foi do Galo. Primeiro foi o Galo. Foi o Galo que falou. Que hoje é treinador e tudo. O Galo que deu essa ideia de vamos fazer uma coisa diferente. Aí o Santos ganha de 4-1. Ganha de 5-2. 5-2. Passa pra final. A confiança já era. Volta de novo ali. E daí acontece de novo de ir pro Rio e perder o primeiro jogo no Rio. Mas aí já pensou diferente, né? Falou, vamos no Pacaembu, a gente vai pra cima. E no Rio, cara, tem um lance que é aí que eu me arrependo. Não me arrependo não, porque eu fiz o que tinha que fazer. Tava 2-1 pro Botafogo, tem um contra-ataque, a gente sai, a bola cruza assim, eu chego... O goleiro sai, eu dou um toque por cima do goleiro, a bola bate na trave e volta assim. Hoje, né? Se eu faço aquele gol, a gente era campeão. Depois de tudo que aconteceu. Porque ia ser 2-2 lá, ia empatar aqui. Mas hoje a gente já sabe, né? Não dá. Mas daí você fica pensando, fala, cara, se eu tivesse chutado a bola 5 centímetros a menos, a bola ia bater na trave e entrar. E a gente ia empatar 2-2 no Rio. E pegou na trave. Pegou na trave e voltou assim. E o time do Botafogo era um time bom. bom. Túlio fazendo gol Túlio, demais. Donizete, Sérgio Manuel. Sérgio Manuel. Paulo Autuori era o treinador, que é um dos melhores treinadores. Wagner, goleiro. Um dos melhores. Eu acho que o Paulo Autuori é uma das melhores cabeças que entendem futebol até hoje. E daí teve o que aconteceu tudo, né, no Botafogo. Com o Márcio Rezende, gol anulado, gol que não foi anulado, e que hoje a gente vê o vídeo... Eu nunca tinha visto esse jogo. Eu fui ver o videotape do jogo na pandemia, que começou a passar aqueles jogos antigos. Você não tinha visto o jogo? Eu não queria ver o jogo, cara. Eu não quis assistir o jogo. Eu não assisti o jogo. Daí eu vi na pandemia, e daí eu vejo assim, mas cara... Você ficou mais bravo ainda. Fiquei bravo comigo, cara, porque hoje eu sei o que aconteceu, né? Mas na época eu sou um dos caras que tá mais perto do Bandeira, no escanteio. Sai o gol do Túlio impedido, eu olho pro Bandeira, o Bandeira levanta, depois o Bandeira abaixa e sai correndo e o Márcio Rezende não dá impedimento. Eu não levantei o braço, cara. Eu não fui pra cima do Márcio, eu não fui pra cima do Bandeira, eu não levantei o braço reclamando. Eu não fiz nada, eu fiquei vendo no vídeo depois de 30 anos, eu falei, por que eu não fiz nada, cara? Que eu não fui reclamar, briga com alguém, chuta a bola longe, faz alguma coisa, né? Mas... Foi, parecia um gol legal. Parecia um gol legal. E daí a coisa foi desenrolando. A gente podia ter ganho, mesmo com os erros, porque a gente jogou melhor, a gente pressionou, podia ter ganho, mas são coisas, mas vocês sentiam também que o Santos já estava na fila há um tempo. E essa pressão ali de ter que ganhar o título,
a torcida em cima, isso também mexeu com vocês? Não, ou não? Cara, não. Tava leve ali? Não, foi ao contrário, cara. Eu acho que é ao contrário. A torcida tava tão contente. Tanto é, cara, que é uma das coisas mais emocionantes que eu tive na minha vida no futebol foi quando a gente desceu a serra. Imagina, a gente desceu a serra, cara. Saiu do Pacaembu, desceu a serra e ia pra Vila. Pô, a Vila cheio de coisa pra comemorar o título, né? Tal. A gente chegando em Santos, uma festa em Santos, impressionante. Parecia que a gente tinha sido campeão. Na entrada da cidade ali, quando chega ali, o pessoal batendo no ônibus, subindo no ônibus, e festa, vocês são campeões, nós somos campeões, não sei o quê. Uma coisa que a gente não esperava, cara. Eu vim murcho, né, cara, do Pacaembu, descendo a serra, puta merda, chegamos na final, não ganhamos. Caramba, eu podia ter jogado melhor. O que eu podia ter feito diferente pra não sei o quê. Você fica começando a dar volta, né, na cabeça. E é uma festa lá em Santos, e não sei o que. Eu falei, caramba. Eu acho que o Santos foi o vice-campeão, porque no Brasil vice não vai pra nada. Mas o Santos é um vice que as pessoas lembram, eu lembro bem, que o respeito que vocês tiveram por tudo que aconteceu, pelos erros e é uma outra pergunta que a gente estava conversando, né? Vocês também não sentiam no jogo uma má vontade da arbitragem? Para você foram erros que aconteceram, que poderiam acontecer? Não, primeiro essa primeira parte que você falou, ou até hoje os caras falam, o Jameli, beleza, tira uma foto aqui, campeão em 95, hein? Os caras querem tirar foto e falam que é campeão. O torcedor do Santos tem como campeão o time de 95, né? E o outro lado, cara, é do Márcio Rezende, né? O Márcio Rezende, eu não sei se é ou não é, se foi ou não foi, se boa intenção ou má intenção. Eu comprei essa ideia pra mim que ele errou. Sem esquema, sem teoria do caos, de prejudicar o Santos, favorecer o outro. Não, eu quero entender e espero que essa seja a verdade, que ele foi apitar o jogo, como ele sempre foi apitar. Foi um dia ruim. Justo, e ele errou. Errou feio. Errou em 2 lances. Foi mal. Ele tirou o título. Não dá pra falar, não dá pra passar pano nisso. Ele errou no gol do Túlio e errou no gol do Camanducaia. Quer dizer, 2 lances que se tivesse VAR hoje eu era campeão brasileiro. E errou no gol que o Santos fez. E errou no gol do Santos também. Então o único gol que era o gol do nosso, que era o gol do nosso título, ele errou também. Ele errou porque ele anulou. Então eu acho, cara, eu já cheguei a encontrar com o Márcio Rezende depois em estádio, em aeroporto, pegar o avião junto e pra... E cara, eu quero acreditar e tenho essa ideia como verdade pra mim, que ele não fez de sacanagem, ele não tava de má intenção, comprado, tudo que falam, que é paixão. Eu acho, cara, ele foi mal pra caramba, ele errou quando ele tinha que errar. E ele admitiu depois. Cara, acontece, ele é humano, acontece, mas, claro, né, sempre fica uma eu imagino uma coisinha, que você, né? de repente, deve ter sonhado, né, vocês campeões ali, aquele grupo, né? Era a coroação de uma torcida que estava precisando daquilo, de um time que quando começou o Campeonato Brasileiro eu falei, vai brigar para não cair, né? Porque tinha o Giovani, tinha o Narciso, o Edinho se joga porque é filho do Pelé, o Galo tá velho, o Macedo é refúgio, Marcelo Passos é um cara que veio da base do Santos, o Camanducaia nunca ninguém ouviu falar, daí aparece Robert, aparece Wagner, aparece Marconato, aparece Marcos Adriano, Capixaba. O time vai pegando corpo. Treinador era o Joãozinho. O Joãozinho foi zagueiro do Santos, mas não era um cara... Daí sai o Joãozinho, entra o Cabralzinho também. O Cabralzinho treinou quem? Não, sabe? E o time foi muito forte, cara. E a simbiose ali, o juntar... E foi legal que foi até com a imprensa, cara. Porque a torcida comprou... A imprensa comprou, a diretoria, os jogadores, a torcida, todo mundo. E era legal, porque a gente tinha uma dificuldade difícil, era muito difícil a gente treinar em Santos. Porque a Vila, a gente estava falando, a Vila não era gramado, era um bar. E a gente não podia treinar na Vila porque senão ia estragar pro jogo. Já era um problema. Não tinha campos, o CT do Santos não existia. Não tinha campo pra gente treinar em Santos. A gente cansou de treinar na praia. Na areia? Na areia, na praia. A gente chegou a fazer coletivo na praia, naquela época. Caraca, você viu como que era? A gente foi perto da Ilha Porchá, no final da Ilha Porchá, que é aquele mais reto ali. O roupeiro, o pessoal da segurança, o pessoal montava a trave. Não, montava a trave. Mas, por exemplo, quem tava na praia via vocês ali? Se quisesse entrar no meio do campo, entrava. Não, era... O pessoal que joga, final de tarde, era aquele pessoal. A gente montava as traves... E não foram muitas vezes, mas foram várias vezes. Mas eu acho inusitado isso. Porque imagina, você tava lá na praia, poxa, você olhava o elenco do Santos treinando. Em volta do campo, juntava a torcida.
O pessoal que tava passeando, o passeio que ia caminhar na praia, sentava lá e via o treino. A gente ia com o ônibus do Santos, o ônibus também caidinho, não era o baleia que tem hoje, era um caidinho, a gente ia lá, montava as traves, treinava e ia embora, tomava banho na fila. Então era uma dificuldade. Daí tinha o campo do BC, que era do Exército, só que, era um campo do Exército, era do quartel. A gente treinava lá. Então vocês chegarem na final foi um... Treinar, não, o time era bom demais. E como a gente chegou na semifinal e final, a gente ficou em São Paulo. Porque daí em São Paulo a gente treinava no Pacaembu, a gente treinava na USP, tinha campo pra gente treinar. E a gente ficava num hotel ali na Rebouças. E, naquela época a gente... Imagina, ficar 10 dias no hotel na Rebouças treinando, porque jogou contra o Fluminense, depois jogou contra o Botafogo, tudo no Pacaembu. E daí passava os caras com a torcida do Corinthians ou do Palmeiras, falavam, vamos lá, estamos com vocês. A gente falava, cara, os caras do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, estavam torcendo pra gente porque era um time simpático. Sim, é isso que eu ia falar. Eu sou corintiano, óbvio que já vi clássicos, Corinthians e Santos, mas esse Santos de 95... a gente acabou meio que torcendo para que desse certo, assim, por tudo que aconteceu, pelas reviravoltas, e o time era um time muito simpático, assim. Era um time que a gente brincava assim, a gente para ganhar dos caras tem que fazer um gol a mais que eles. Esse era o nosso lema. Se os caras fizer 3 e a gente fizer 4, beleza, nós ganhamos. Se os caras não fizerem nenhum, a gente fizer 1, a gente ganha. Então era um time que chegou a jogar nesse time, eu, Marcelo Passos, Robert, Camanducaia, Giovani... Era 6 atacantes. Jogava 6 atacantes. Não, era. Chegou. Quem que marcava? Não, teve jogo que a gente olhava pra trás e os caras falavam, segura aí, mano, vamos pra frente. E daí tinham 4-3, 7-5, 3-2. E tinha o Giovani, que era... o Giovani, que é sensacional, era a diferença, né? Era o maestro do time. Era a diferença. Até hoje eu falo, o pessoal pergunta qual foi o cara que você jogou junto. No mesmo time que mais te impressionou é o Giovani. Rapidinho, aquele cabelo vermelho lá, como é que foi? Ele teve a ideia do nada? Isso aí também é essa besteira que a gente faz quando é moleque, né? Hoje o pessoal descolore o cabelo. Eu não posso falar nada, né? Porque eu fiz também, né? Você então, fez também. Daí o Giovani falou, se a gente passar do Fluminense eu vou pintar o cabelo de vermelho. Daí eu falei, aquele moleque, eu vou pintar de branco. Daí a gente passou, daí pintamos, cara. E pintaria de novo. Muito legal. Jamer, que legal relembrar essas histórias. E já tá indo pro final. Eu queria um último recado que você desse pra... A torcida do Santos é uma torcida que gosta muito de você, que tem você como um dos ídolos. E é um momento difícil. Que recado você dá pra torcida do Santos nesse momento? Se quiser falar... Cara, não sei. Acho que olho no olho, né? A gente tá batendo um papo aqui, mas... Cara, a torcida do Santos não é aquilo que aconteceu de jogar bomba. A torcida do Santos é mais que isso. Eu acho que... eu sou totalmente... Uma outra coisa também, deixar minha opinião aqui. Eu sou totalmente contra essa punição de fechar a Vila Belmiro, interditar a Vila Belmiro. Eu acho que tem que pegar quem jogou a bomba e prender o cara. Sim. Agora, quem está pagando é os 99% ou mais até da torcida do Santos. Quem está pagando é a comissão técnica, quem está pagando é o clube, quem está pagando são os jogadores que estão jogando sem torcida. Então, está punindo quem não tinha que ser punido. Né? Eu acho que o Ministério Público, o STJD, ou quem que faz isso aí, tinha que ter punido essas pessoas. Pega a câmera, vai lá, o Jonathan que fez, o Jamel que fez, vai preso. E joga na Vila. Com mais segurança, não sei. Eu acho que essa punição não tá certa, tem que ter punição, não pode acontecer de novo. Eu acho que tanto pro Vasco como pro Santos, eu acho que não é justo o time e os jogadores e a torcida, que não essa torcida não representa a torcida do Santos. O jogador sente, né? Sente muito, cara. E outra, estádio vazio. Não, você tá tirando uma das forças do time. Você tá dando... Aí eu vejo que você tá dando uma vantagem pros outros times. Eu acho que uma coisa é punir a torcida, uma coisa é não deixar acontecer mais e tudo mais, se o Santos teve culpa ou não teve culpa, mas eu acho que tem que punir individualmente. A gente passou por isso lá na Europa, né, os hooligans na Inglaterra, depois na Espanha também tinha muito problema. Enquanto não puniu o cara individual, não mudou. Então eu acho que tem que mudar. Mas o recado que eu tenho é pra Espanha, pra torcida do Santos, cara, é que faça, né, a sua parte, cara. Não faça mais isso. Eu tenho esperança e fé e confiança que não vai cair. Vai ter dificuldade, vai lutar, mas o Santos é muito forte, vai ter aí... A gente vê agora as mudanças aí de treinador, mudanças de jogadores. Eu acho que vai
vai melhorar, então... Tem o cara, mercado, tem agora... cara, eu acho que o recado é esse, cara. É o recado acreditar, cara. Acreditar. Trabalhar e jogar junto, né, cara? Tem que jogar junto, tem que estar junto com o time. Nesse momento difícil tem que estar junto. E eu sempre peço indicações de livro, filmes, documentários. Jameli, qual indicação de filme assim, que você gosta, que tem a ver com a sua história no esporte, no futebol? Algo que você te motive, enfim. Cara, eu gosto muito de um filme que chama Coach Carter. É um filme de Samuel Jackson de basquete. Cara, quem é esportista, quem vive o esporte, esse filme é muito legal. Tem um outro filme também que chama Lendas de uma Paixão, com o Brad Pitt. É um filme mais de família, ele é ambientado no Velho Oeste. Cara, esse filme é de chorar, cara. Eu sou muito chorão, né? Você dá pra perceber, eu sou chorão, eu vejo as coisas. Tem um filme também que chama Caçador de Emoções também, dos surfistas que roubam. Bom, clássico. E eu gosto desses assim, cara. Eu gosto muito de animação, cara. Eu gosto, pra mim, Carros, Rei Leão. Eu sou do McQueen lá, cara. Eu sou fã do McQueen. Você não chorou no Rei Leão? Não, no Rei Leão tinha lencinho, cara, chorando. Aquela cena do Simba, o pai dele, é difícil, cara. E, cara, qualquer Indiana Jones, né, cara? Eu sou fã do Indiana Jones. O Indiana Jones pra mim... E livro, Jameli? Qual livro, assim, que você... Cara, livro... Eu leio muito, eu gosto de ler, cara. Eu gosto de ler. E... Desde sempre, assim. Desde sempre, eu gosto de ler, cara. Eu ia viajar com o time, eu sempre gostava de ler. Antes de ver um filme, eu gostava de ler. Tô lendo menos agora, porque a vida nossa fica uma loucura, né? Mas tem um livro que chama Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? É um clássico e tal. Não pelo... acho que pelos ensinamentos que ele dá, né? De você conhecer o seu adversário, de você se conhecer, você conhecer onde você vai ter a batalha. Eu acho que eu levava muito disso pro futebol, cara. Levo ainda hoje, né? De saber onde você tá, o que você pode, com quem você vai jogar, com quem que eu vou enfrentar, prever a dificuldade. Esse livro eu gosto bastante, Arte da Guerra. Bacana. E documentário, você me falou outro também que eu achei muito bom. Documentário eu gosto do Last Dance, né? Dos últimos. Tem vários bons, né? Mas esse último do Michael Jordan, do Chicago Bulls, aí quem viveu, quem gostou, quem é fã do Michael Jordan e tal, você vê que, cara, ele também era pimenta também, cara. Ele era duro, tinha problema. Que você fala assim, o Pippen e o Michael Jordan, os caras se quebravam na porrada, meu. Os caras tinham atrito, né? E mexia com o pessoal no vestiário, assim, tem gente que até ficava meio... Os caras ficavam intimidados, né, cara? Pô, imagina, o Michael Jordan, né, cara? É o Michael Jordan. Esse é legal, tem essa série. Jameli, fala suas redes sociais pra gente, quem quiser te adicionar, te seguir. Então, o pessoal que quiser seguir pode colocar @PauloJameli, né, no Instagram, tem Instagram. Então eu deixo tudo lá no Instagram, quem quiser manda mensagem, cara, eu gosto de interagir. Né, hoje, uma das coisas que eu estou fazendo hoje é comentando jogos, né, na TV Cultura, estou lá na Band Esportes também com o Neto, lá no Baita Amigos, e muita gente manda, né, estou na TV, principalmente na N Sports, que é para fora do Brasil, então vem muita mensagem do mundo inteiro, e os caras falando onde que tá, lembra de história, lembra de algumas passagens, eu sempre gosto de responder, de falar, porque eu acho legal. Se mandar mensagem, o Jameli responde. Pode demorar. Pode demorar, porque não é toda hora que eu entro, eu vou lá. E daí o pessoal que me ajuda, né, com as redes sociais aí me cola, fala, pô, mas você foi. Que nem outro dia eu fui jogar tênis com o Ronaldo. Fenômeno. Legal. Fomos jogar tênis junto, daí os caras, pô, você foi jogar tênis com o Ronaldo? Eu falei, fui, ganhei dele, não sei o que, lá. Pô, tirou foto? Eu falei, não. Cara, você vai jogar tênis com o Ronaldo, na casa do Ronaldo, você não tirou uma foto? Eu falei, não tirei, cara, eu tava lá aproveitando, curtindo o momento. Daí, depois eu fiquei pensando mesmo, eu falei, cara, eu fui na casa do Pelé lá atrás, a gente fez churrasco com o Pelé, com o Edinho, depois a gente tem mais história pra contar. Tem uma foto, cara. Daí, depois que passa, eu falo, eu não tenho como... Não é nem pra colocar nas redes sociais, mas é pra guardar. Sim, né? sim. Tá bom, mas então, quem quiser... Paulo Jameli. Paulo Jameli, segue lá, com Paulo Jameli tudo junto, né? Dois L's. Paulo Jameli tudo junto, 2 L's. Eu acho que o Jameli vai fazer um canal no YouTube, Jameli. Você comunica cara, bem. Falaram um monte de vezes. Tem história, aí. sabe. Tô precisando. Tô escrevendo um livro também agora. Conta pra gente então. Tô escrevendo um livro. Esse final do ano aí eu saio um livro aí, tá? Pode falar sobre o que é? Pode. É um livro sobre gestão de carreira, sobre coaching, sobre experiências do futebol. Que eu faço algumas palestras também, né? Que eu levo do futebol para o mundo corporativo. Bacana. Tem as aulas lá da Comebol, que a gente fala isso nas palestras que eu faço. Então eu peguei essas palestras e fiz uma compilação para fazer um livro aí. Jameli, você pode voltar para o futebol?
Posso. Eu tô no futebol, né? Mas o dia a dia ali dos clubes... Ó, voltar do jeito que eu queria eu não posso, que eu queria voltar jogando, né? Se eu pudesse voltar jogando, eu voltaria amanhã. Diretor de futebol... Ah, cara, vira e mexe sempre tem convite, sempre tem sondagens aí. Porque você foi muito bem no Santos, né? Cara, eu gostei muito da minha época. Eu fui melhor como diretor de futebol do que como treinador. Treinador não fui tão bem assim, mas gostaria de treinar. Hoje a gente tá com as escolinhas do Juventus, eu vou lá, eu dou treino pra molecada, eu me divirto, cara, é a minha droga. Eu vou dar treino pra molecada, eu rolo com eles no chão, a gente tá junto e brinca, moleque de 5, 6, 10 anos. Eu gosto de estar, mas eu não fecho nenhuma porta, mas é mais diferente, né? Tem que ser uma coisa, um projeto, uma coisa. Imagina, Jamel, se toca o telefone agora, Santos, Jamel, vem cá ajudar a gente. Ah, é melhor não tocar, porque daí vai dar uma confusão na minha vida, nossa senhora. Eu vou falar, cara, tem algumas coisas que você não dá pra falar não. Eu imagino. Essa é uma que não dá pra falar não. Mesmo na situação que não, eu largo tudo que eu tô fazendo, Santos, São Paulo e Juventus. Cara, o pedido que tiver... Não dá pra falar, não, mas cara, é uma coisa longe, é uma coisa que eu não tô buscando. Não, eu tô hipoteticamente, óbvio que mas tem o Falcão lá, o profissional, trabalhando. Não, eu acho difícil também. É um momento. Eu tô há algum tempo fora também, tem que ser uma coisa a longo prazo, talvez uma nova gestão. Sim, não tem nada, a gente tá só. Não, eu nem tô buscando também. E eu vou te falar, o Jamel é um cara que não tem medo, porque eu lembro que eu assisti esse jogo, o Corinthians tomou uma goleada horrível do Juventude. Nem fala isso. E teve um pênalti, quem bateu? Jamel. Eu de novo com os pênaltis aí que eu não posso errar. E esse jogo, puta, daí vai ter que fazer outro podcast aqui, né? Esse jogo aí a gente perdeu de 6-1, cara. 6-1. Foi a minha maior derrota. Foi a minha maior derrota como jogador. Eu não acreditava, Jamel. E eu bati o pênalti ainda, né? Falei, fez o gol de bati o pênalti, fiz o gol. Daí eu falei, pelo menos os caras vão poupar um pouquinho, né? Não vão me xingar muito. O Hugo arrebentou, acho que nunca jogou tanto na vida dele. Eu queria ver como é que ficou se vocês no vestiário, um olhando pro outro. Assim. Não, cara, o clima de enterro. 6-1. E ainda eu fiz o gol e tinha que voltar pra São Paulo. Falei, chegar no aeroporto, pelo menos eu fiz um gol, né? A torcida vai dar uma... Que nada, é igual. Fez um só, tinha que ter feito 5, não sei o que. Tá. Mas bom. Pessoal, muito legal esse bate-papo. Acompanhem o História em Movimento também nas redes sociais. Deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe perguntas aqui, eu vou repassar pro Jamel, comente. Você que acompanhou o futebol, foi um bate-papo sensacional. Eu gostei muito, Jamel, obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua carreira também na televisão, como comentarista ou trabalhando também em outras áreas. E vamos que vamos. Valeu, pessoal. Um abraço.